Então, gente, boa noite. Desculpa aí pelo imprevisto. Hoje é a segunda parte, né, justamente da nossa aula de semana passada, que é sobre abdômen agudo. Vocês vão perceber que a aula está bem interativa, está um pouco extensa, mas porque tem muitas imagens. E no final eu separei questões dos temas que eu acredito que vão ser os temas mais frequentes até em provas de vocês. Mas eu posso até conversar com a Paloma para a gente fazer, em um segundo momento, uma aula só de casos clínicos, só de questão mesmo, tá? Porque senão ia ficar muito extensa essa aula e ela já é extensa por si só, tá bom? Então vamos lá, se tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompa a qualquer momento, tá? Como eu falei, vou me apresentar novamente. Meu nome é Isabela Cordeiro, eu sou ex-ligante, né, do Alfa. Entrei no Alfa no primeiro período e fiquei até o último período. Atualmente eu sou residente do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital da Lagoa e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de 2 semanas atrás. Então, gente, como eu expliquei anteriormente, abdômen agudo é o quê? Uma síndrome, né? Essa síndrome ela vai ser caracterizada justamente por uma dor abdominal de início súbito e ela vai ser desmembrada em 5 grandes síndromes, sendo que dentre elas estão abdômen agudo inflamatório, também conhecido como infeccioso, abdômen agudo obstrutivo, o perfurativo, o vascular, também chamado de isquêmico, e o hemorrágico. Cada uma dessas síndromes vão ter sinais e sintomas específicos entre elas, mas algo que elas terão em comum vai ser justamente o mecanismo de fisiopatologia que vai gerar essa dor abdominal aguda, tá? Então, aqui eu elenquei mais ou menos as patologias mais incidentes de cada uma das síndromes, né? Então, na semana passada, não sei se vocês se recordam, mas a gente falou abdômen agudo inflamatório. Então, eu cheguei a conversar com vocês sobre apendicite aguda e a diverticulite. Fora elas, a gente vai ter a colecistite, a pancreatite aguda e a própria doença inflamatória pélvica, DIP, tá? Em relação ao abdômen agudo perfurativo, a gente já vai ter perfuração de vísceras ocas, úlcera péptica, patologias mais intestinais relacionadas com tumores, pode ter sofrimento vascular também, a própria diverticulite, quando tem complicação, evolui com perfuração, tá? Agora, abdômen agudo obstrutivo, obstrução intestinal, por aderências, neoplasias, volvo, intuscepção, malformação congênita, ilho biliar, estenose, até parasitoses, algumas podem gerar. Então, assim, são vastas, né, as causas de abdômen agudo obstrutivo. Já o isquêmico ou vascular estão mais relacionados com eventos tromboembólicos, então fusão arterial aguda, trombose, trombose mesentérica, ruptura de aneurisma, que quando complica já passa a virar um abdômen agudo hemorrágico, tá? E o próprio abdômen agudo hemorrágico, que vai ser ruptura de aneurismas, gravidez ectópica rota, cisto ovariano roto, e ruptura de vísceras espontaneamente. Mais rara, mas pode acontecer também. Por exemplo, ruptura do fígado ou até do baço, tá? Então, gente, vamos começar falando da principal causa de abdômen agudo, mais frequente de todas é o inflamatório, tá bom? Na semana anterior, a gente tinha falado sobre apendicite e diverticulite. Então, essa semana a gente vai falar sobre colecistite e pancreatite aguda, tá? Então, a colecistite aguda, ela vai ser caracterizada por uma dor de início agudo no andar superior do abdômen, mais especificamente na topografia do hipocôndrio direito. O que vai diferenciar a colecistite aguda da cólica biliar é justamente a duração dessa dor. Então, a dor da colecistite vai ser uma dor em hipocôndrio direito com duração superior a 6 horas, tá? A cólica biliar, ela se resume até às 6 horas. Ela tem uma resolução espontânea. Óbvio que ela é intermitente, ou seja, ela vai ter episódios recorrentes, mas ela se resolve em torno de 6 horas. A colecistite não, ela se estende a isso, tá bom? Então, vai ser justamente esse relato de dor abdominal no quadrante superior direito, na topografia do hipocôndrio direito, associado a achados ultrassonográficos, que seriam quais? Parede da vesícula espessada, lama biliar, quando tem associada a cálculo também, mas geralmente é exatamente isso, vai ter um edema de parede, tá? Associado ou não com litise vesicular, que é a presença de cálculo ou lama biliar também, tá?
pode estar associada à febre e à leucocitose. Mas lembrando que isso aqui não é patognomônico de colecistite. Existe colecistite que vocês vão ver que no início não tem leucocitose. O leuco está inocente, mas depois de 24 a 48 horas começa a ter um aumento de leucócitos, tá? Então, gente, 90% dos casos de colecistite vai ser colecistite em vigência de litíase biliar. Então, vai ser colecistite biliar chamada de colecistite litiásica, tá? E vai ter muita relação com aqueles pacientes que já têm um processo crônico, então uma colecistite crônica calculosa. Existe uma diferença entre colecistite e colelitíase. Colelitíase é a presença do cálculo na vesícula biliar, porém, não necessariamente vai gerar inflamação. A pessoa pode ter apenas o cálculo, sem a vesícula estar inflamada, sem a parede estar espessada, a parede está fina, ou seja, ela só tem o cálculo ali. A colecistite litiásica é diferente. A pessoa tem um cálculo na região e, de forma crônica, esse cálculo foi inflamando a vesícula até que ela ficou com a parede espessada e deu origem a um processo inflamatório, que é a colecistite. Então, existe colelitíase e colecistite litiásica, tá? É importante que vocês saibam essa diferença, porque eles costumam cobrar isso em prova, tá bom? Então, a cólica biliar, né? Como eu já expliquei anteriormente, como é que é o mecanismo fisiopatológico da cólica biliar? Ela é decorrente do espasmo do ducto cístico, porque esse espasmo vai ser decorrente da liberação da colecistoquinina, né, após a alimentação. Então, o ducto cístico vai ficar tendendo a ter esse espasmo que vai ser reproduzido no corpo no sentido de cólica mesmo. Pode estar associado a náuseas e vômitos, mas é aquilo que eu falei, duração inferior a 6 horas, tá? Da cólica biliar. Já da colecistite aguda, ela vai ser a litiásica, ela é causada justamente pela obstrução do ducto cístico devido ao cálculo que impactou, e esse cálculo impactado a longo prazo vai gerar uma inflamação que vai ser reproduzida no processo inflamatório da colecistite, tá bom? Vai inflamar ali a mucosa da vesícula. Ainda pode ocorrer nos casos de complicação infecção secundária. Então, uma colecistite, ela pode iniciar de uma maneira leve, né, que é justamente a fase do edema, edematosa, e evoluir com complicação para, por exemplo, perfuração ou necrose, tá bom? E cerca de 10% dos casos apresentam perfuração, levando, em alguns casos, até a mortalidade em torno de 20%, tá? Agora sim, o que eu posso pedir de laboratório para um paciente que eu suspeito que tem um quadro de colecistite? É aquele laboratório de rotina. Então, você vai pedir um hemograma completo, vai dosar enzimas hepáticas, canaliculares, vai também solicitar para ele coagulograma, todos aqueles laboratórios de rotina, tá bom? Mas interessante é que na colecistite, geralmente a gente não vai ter relato de icterícia. Então, devido a isso, não vai ter elevação das bilirrubinas. O que geralmente está elevado é assim, fosfatase alcalinas, transaminases podem estar um pouco elevadas, mas a bilirrubina geralmente está dentro da normalidade, tá? E aquilo que eu falei, a leucocitose é variável. Agora, na síndrome de Mirise, aí sim, a gente pode ter hiperbilirrubinemia. Alguém pode me explicar por quê? Que na síndrome de Mirise a gente tem icterícia? Alguém sabe? Antes disso, alguém sabe o que é síndrome de Mirise? Isso, eu não sei. Também não sei. Não sabe, galera? Alguém? Ninguém? É o próximo tópico. Quem souber, esse é o momento. Ok, não sabe, né? Então tá, vamos falar sobre isso. Gente, aqui tá a anatomia da via biliar, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver o fígado. Tem o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo. Eles se confluem no ducto hepático comum. Aqui embaixo tem a vesícula. E depois que acaba o ducto hepático comum, você vai ver que começa na confluência do cístico com o hepático comum, é onde vai surgir o colédoco, tá? E lá embaixo, próximo ao pâncreas aqui, desembocando no duodeno, a gente vai ter justamente o ducto de Wisborne, que é o ducto pancreático principal, tá? É importante vocês terem noção dessa anatomia para vocês entenderem justamente a fisiopatologia e a sintomatologia da pancreatite biliar e da síndrome de Mirise, tá bom?
Então, gente, o que é a síndrome de Merise? Por que não tem icterícia na colecistite litiásica e tem icterícia na síndrome de Merise? Sendo que as duas têm a mesma sintomatologia. Por quê, gente? A síndrome de Merise é justamente causada quando o cálculo que estava aqui, ó, na vesícula biliar, um cálculo que estava no infundíbulo ou no próprio ducto cístico da vesícula biliar, esse cálculo ele é tão grande que ele gera uma compressão extrínseca no ducto hepático comum ou no colédoco. Tá vendo? Bem nessa região aqui, ó, aonde o colédoco se insere e aí mais superior aonde o hepático comum tá. Em termos de incidência, é mais comum isso acontecer com o hepático comum, mas também pode acontecer com o colédoco, tá bom? Essa compressão. E como gera compressão, há um acúmulo de bile naquela região. E por isso que gera icterícia, tá bom? Então, a clínica da síndrome de Merise é justamente a clínica da colecistite aguda associada à icterícia. Sempre que vocês atenderem um paciente com clínica de colecistite, tem ultrassom que demonstra vesícula espessada, parede edematosa e tem icterícia, esse paciente não tem só colecistite, tá? Ele provavelmente tem síndrome de Merise. E conforme for, eu trouxe aqui para vocês essa classificação que estadia o nível da síndrome de Merise, porque dependendo do nível, o tratamento muda, tá? Então, como vocês podem ver, ó, o tipo 1 de Merise é só compressão extrínseca, então a gente percebe que só tem realmente um cálculo grande aqui comprimindo o hepático comum. Já no tipo 2, a gente percebe que tem uma comunicação desse cálculo com o hepático comum. A gente chama essa comunicação de fístula, tá, gente? Então, do tipo 2, vai ter uma fístula que vai acometer aproximadamente 1/3 da circunferência do hepático comum, tá bom? Já no tipo 3, essa fístula vai aumentando a comunicação. Então, ela já vai comprometer 2/3 da circunferência do hepático comum. E do tipo 4, ela vai acometer o hepático comum como um todo, tá bom? Importante vocês terem essa noção, porque o tratamento muda, tá? Então, gente, como é que a gente faz o diagnóstico de colecistite? O exame que a gente mais usa na prática, que é até considerado como sendo muito sensível e específico também, em torno de 95%, é ultrassom, tá? Ultrassom é o exame para você ver vesícula biliar. Exame para você ver pâncreas e fígado, tomografia abdominal. Levem isso para a vida, tá? Vesícula, ultrassom, pâncreas e fígado, TC. Tudo bem? Então, o que acontece? Em caso de dúvida, se realmente o ultrassom me deixou assim, com dúvida em algo, se eu vejo que pode ter alguma complicação, aí o ideal é eu complementar com uma tomografia, tá bom? E assim, caso caia em prova qual que é o exame padrão ouro para você avaliar a via biliar quando você quer descartar a colecistite, é a cintilografia da via biliar, tá? Óbvio que, assim, não é o que a gente usa na prática, a gente usa mesmo ultrassom, mas assim, se tiver uma questão de prova e tiver a opção de cintilografia da via biliar, essa é a resposta, tá bom? Porque ela é mais específica ainda do que a ultrassom, beleza? E, como eu falei, né, a mais comum de todas é a colecistite litiásica, mas eu não sei se vocês sabem disso. Existe também colecistite alitiásica, ou seja, que não tem cálculo. Ela é muito frequente em pacientes assim que estão internados há muito tempo, então pacientes em unidade de terapia intensiva, pacientes em uso crônico de NPT, pacientes imunossuprimidos, pacientes que já têm comorbidades, como, por exemplo, insuficiência renal, vasculite, portador de HIV, entendeu? Eles desenvolvem outro quadro de colecistite. E, fora ela, ainda tem a colecistite enfisematosa, que é uma das formas mais graves de colecistite, porque vai ter presença de ar na parede da vesícula, tá? E a gente só consegue ver isso através do raio-x. A TC também pode me fornecer isso, mas assim, eu fazendo um raio-x também vai aparecer. Na topografia da vesícula, a gente não enxerga a vesícula pelo raio-x, né? A gente sabe disso. Mas na topografia da vesícula ali, próximo do ponto cístico, a gente vai ver região de gás, tá? É a colecistite enfisematosa. Qual vai ser o tratamento inicial da colecistite, gente? Antibiótico, você vai hidratar o paciente e vai fazer analgesia. Então, como é que eu vou cobrir, né, o esquema antibiótico?
você vai cobrir para os germes mais comuns, que são os gram-negativos entéricos. Então, E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Basicamente é isso, tá? Agora, quando você muda um pouco o perfil do seu paciente, você também tem que mudar o perfil da sua antibiótico terapia. Então, se eu tenho um paciente que já é mais idoso, ou se eu estou pensando numa colecistite alitiásica, aí eu tenho que pensar em anaeróbios, tá? E quando eu penso na colecistite enfisematosa, por que que ela produz esse gás? A via biliar, ela é estéril, né? A gente sabe que bile é estéril. Mas se, por exemplo, eu tenho uma bactéria ali na região, bactéria produz gás, né? Devido ao próprio processo de reprodução dela. Então, vai começar a produzir gás na região e é justamente isso que eu vou visualizar no raio-x, a presença de gás na parede da vesícula. Geralmente, a bactéria que mais produz isso é a Clostridium perfringens. Isso aí também cai em prova, tá bom? Se vocês quiserem gravar, é importante. Então, qual vai ser o meu perfil de antibiótico? A gente vai usar uma cefalosporina de terceira geração, associado a uma quinolona. O que a gente mais usa é cipro e ceftriaxona. Se tiver, por exemplo, alergia, a gente pode usar algum aminoglicosídeo, tá? Associado ao metronidazol também. Geralmente, quando o paciente vai de alta com antibiótico, a gente manda com cipro e metro para casa, tá? Já o tratamento definitivo vai ser o tratamento cirúrgico. Então, o definitivo é o cirúrgico, o inicial, dieta zero, antibiótico terapia, hidratação, ok? Como que é esse tratamento definitivo? O ideal, gente, é a gente fazer em vigência de colecistite isso, tá? A gente vai fazer a colecistectomia videolaparoscópica precoce. O que é o precoce? É em até 72 horas. Esse é o período ideal, de 3 dias, tá bom? É o tratamento de escolha tanto na colecistite litiásica como na colecistite alitiásica, aquela que não tem cálculo, tá? Agora, aqueles fatores que vão me tender a escolher, por exemplo, uma conversão para via aberta. Não pensar em vídeo, né? Fazer a colecistectomia tradicional, que é a via aberta. Idade avançada, se o paciente tem alguma contraindicação pelo asa, um asa elevado, paciente do sexo masculino, obeso, paciente com a parede da vesícula mais espessada, tá bom? Ou seja, a gente já sabe que é um perfil de paciente que tende mais a complicação, tá? Colecistite complicada, então, focando nisso vai ser justamente um elevado grau de inflamação da via biliar, o que me prejudica até, por exemplo, a visualizar estruturas anatômicas pelo vídeo. Então, nesse tipo de caso, da colecistite complicada, como eu não vou ter uma anatomia perfeita da via biliar, é até recomendado que a gente faça a colecistectomia parcial, que a gente fala que é a TOREC. O que seria isso? Eu vou demonstrar por imagem, mas é justamente transeccionar a vesícula biliar na altura do infundíbulo. Ou seja, você vai fazer como se fosse uma incisão na vesícula, na topografia do infundíbulo, e você vai drenar aquela região e você vai depois suturar a vesícula na parede abdominal e colocar um dreno ali, geralmente um dreno de Kerr, e aí fica drenando espontaneamente. A gente realmente faz esse tipo de cirurgia em paciente muito mórbido, tá? Que não aguenta uma colecistectomia aberta de maneira tradicional. E aí, por isso, a gente tem que fazer a parcial, que é justamente isso, tá bom? E a mucosa restante, a gente cauteriza com bisturi elétrico, tá? E aqui, gente, tem o trígono de calor. Antes de vocês lerem, o que é o trígono de calor? Alguém sabe? Quem está no internato? Tem alguém no internato aqui? Isso é um ponto de reparo para artéria cística? Na verdade, é um marco anatômico de onde a artéria cística passa mesmo, mas não seria um ponto de reparo. É justamente um espaço virtual que eu tenho que ter, em média, uma noção para, na hora que eu vou fazer a colecistectomia, eu fazer a ligadura da artéria cística. É justamente para isso. Então, ele é uma região anatômica. Como o nome diz, é um trígono, é um triângulo. Alguém sabe quais são os limites desse triângulo? O limite superior, o inferior, o medial? Vocês têm alguma noção? Isso também cai em prova. O que é o trígono de calor? Ó, gente, o trígono de calor é justamente isso aqui. Vocês estão vendo esse triângulozinho? Ele é delimitado como? O limite superior dele vai ser justamente a borda hepática. Então, vai ser a borda inferior do lobo hepático.
o limite mais medial vai ser o ducto hepático comum e o limite inferior o duplo cístico. Então, é só vocês imaginarem isso aqui, ó. Aqui é o limite superior, tá? Então, a borda do leito hepático. Esse daqui é o ducto hepático comum e aqui embaixo é o duplo cístico, tá bom? E aqui no meio é onde passa a artéria cística. Então, eu tenho que ter essa estrutura muito bem visualizada na minha cabeça, porque quando eu for fazer a cirurgia, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo a via biliar é ligar a artéria cística, seja por vídeo ou via aberta. A gente tem que fazer isso antes de tirar a vesícula, tá? Não tem como você tirar a vesícula sem ligar a artéria cística, porque senão começa a sangrar muito e aí você perde toda a sua cirurgia. A primeira coisa que você tem que fazer é evitar a hemorragia. Então você tem que ligar a artéria cística, tá? Sem lesar a via biliar. Também é uma coisa importante. Aqui, gente, é basicamente isso. Ó. Essa aqui é a colecistectomia parcial que eu falei. Ou subtotal, tanto faz, é a torex. Então, como vocês podem ver, eu sei que está em espanhol, mas assim, ó, aqui vocês estão vendo a mucosa da vesícula? Opa, desculpa. Só um momentinho, reproduzir slide atual. Ó, como vocês podem ver, tem a mucosa da vesícula aqui. Então, a gente vai fazer uma incisão justamente em uma parte da mucosa, vai drenar em direção ao ducto cístico e vai suturar a vesícula na parede abdominal. E no ponto que eu coloquei, que eu fiz a incisão, a gente deixa um dreno, tá? Geralmente é um dreno de Kerr que vai drenar toda a coleção que tiver ali, tá bom? E esse tipo de cirurgia a gente só faz em paciente muito crítico, tá? Que não aguenta uma colecistectomia total, tá bom? Agora, como é que é o tratamento da síndrome de Merise? Gente, independente do grau 1, 2, 3 ou 4, eu sempre vou fazer a colecistectomia, tá? Sempre vou fazer. A grande diferença é que na Merise grau 1, eu posso fazer essa colecistectomia por vídeo, tá? Como já é uma cirurgia assim que tende a complicação, os guidelines atuais falam que a partir do grau 2 é recomendado que você faça via aberta, tá bom? Então, é basicamente isso. No grau 1, como só tem a presença do cálculo ali, não tem fístula ainda, eu só vou fazer a colédocotomia. O que é isso? Eu vou explorar o colédoco, vou abrir o colédoco, fazer a exploração da via biliar e vou colocar o dreno de Kerr, drenar aquilo ali. Já no grau 2, que já tem a fístula, a gente vai fazer a sutura da fístula, ou seja, eu vou fechar o canal da fístula e vou fazer um novo colédoco. Eu vou pegar aquela região onde estava a fístula, fechar e formar como se fosse um novo colédoco, que é a coledocoplastia, tá? No grau 3, a gente faz a coledocoplastia, mas a gente não faz a sutura da fístula, só faz a coledocoplastia mesmo. Até porque os guidelines falam que se a gente fechar esse tipo de fístula, tende a formar uma nova fístula, a recidiva é alta e vai formar uma fístula de alto débito, que é uma fístula difícil de ser resolvida no pós-operatório, tá? E no grau 4, a gente faz a colecistectomia e, além disso, tem que fazer uma bilodigestiva. Então, a gente faz uma anastomose bilimpérica, tá? No grau 4, que pega o hepático comum como um todo. Então, a gente sempre vai associar a colecistectomia e quando tem muitas complicações maiores, a gente já opta pela via aberta ao invés de ser por vídeo, tá bom? Agora, colecistite tardia, gente. O que seria colecistite tardia? Seria essa sintomatologia que eu falei, esse quadro, mas esse quadro arrastado, ou seja, com o paciente com essa sintomatologia há pelo menos uns 7 dias. Quando é assim, não tem como a gente fazer a colecistectomia precoce, né? Que eu falei que o ideal é em 72 horas. Então, nesse caso, é recomendado a gente esfriar o processo inflamatório com aqueles mesmos antibióticos, e aí eu vou programar uma cirurgia depois de 6 a 10 semanas, tá bom? Que é o esfriar o processo inflamatório. Porque o que acontece? A colecistite tardia, ela gera muita inflamação local. Então, eu operar esse tipo de paciente, a morbimortalidade da cirurgia aumenta muito, porque a região fica mais friada, eu posso lesionar mais a via biliar, a vesícula fica mais aderida ao leito hepático, então eu posso lesionar parênquima hepático, eu posso desenvolver o fígado tirando a cápsula. Então, assim, é mais complicado. É recomendado que a gente esfrie primeiro o processo, tá? Com antibióticos, para depois, em 6 a 10 semanas, eu fazer a colecistectomia, tá? Agora, sim, se eu atendo um paciente gravíssimo, né? Ele realmente não tem condições de ser submetido a um procedimento cirúrgico, aí eu também vou adiar, tá?
vou abordar esse paciente tardiamente também. E cerca de 20% dos pacientes, eles não vão responder a essa abordagem, ou seja, esse tratamento conservador. Se realmente não responder ao tratamento conservador, se não teve melhora clínica em uso de antibiótico terapia, é recomendado que eu faça também a colecistectomia. Só que aí seria via aberta e não por vídeo, tá bom? E agora, naqueles que não toleram abordagem cirúrgica, no sentido de ser submetida à colecistectomia, aí uma alternativa que a gente pode fazer é justamente aquela drenagem que eu falei. Então, a gente faz uma colecistostomia, ou seja, a vesícula vai permanecer ali. Não vou tirar a vesícula, eu só vou drenar a via biliar. Eu posso fazer isso tanto de maneira aberta, que foi aquela forma que eu expliquei da colecistectomia torec, ou eu posso fazer percutânea. O que seria o percutânea? Eu pego o ultrassom, vou ali, identifico a região onde a vesícula biliar está, pego uma agulha calibrosa, coloco a agulha ali, faço uma incisão e posiciono um dreninho ali e fica drenando espontaneamente, tá? É isso, percutânea é basicamente isso. Você vai na topografia do ponto cístico com uma agulha calibrosa e drena de forma percutânea, basicamente isso, tá bom? Então, em suma, gente, o que eu quero dizer da colecistite? O tratamento ideal é a colecistectomia, de preferência por vídeo, tá? De forma precoce, então em 72 horas. Agora, nos quadros tardios, a gente vai tentar essa abordagem não cirúrgica. Se o paciente não responder bem, aí a gente opera, de preferência via aberta, tá? E aqueles que têm risco cirúrgico proibitivo ou não têm condições clínicas de tolerar a cirurgia, a gente só faz a drenagem da via biliar, tá? De maneira aberta ou percutânea. Alguma dúvida da colecistite? Posso continuar? Qualquer dúvida é só vocês falarem, tá, gente? Por enquanto, nem sem dúvidas, Bel. Ok, então vamos continuar. Agora, pancreatite. Pancreatite é outra causa muito comum de abdômen agudo inflamatório, né? A gente atende muito paciente com pancreatite, por exemplo, na urgência e emergência, na sala vermelha. O que caracteriza a pancreatite aguda, gente? As duas principais causas vão ser justamente litíase biliar e pancreatite alcoólica. São dois perfis de pacientes diferentes. A litíase biliar ainda está na frente da pancreatite alcoólica. Então, a principal causa de pancreatite aguda é litíase biliar, tá? Para vocês lembrarem. Então, somando as duas, cerca de 80% das pancreatites são causadas justamente por essas duas etiologias, tá? Cerca de 10% das pancreatites agudas, elas são idiopáticas, e os outros 10% eles podem ser atribuídos a outras causas, por exemplo, por vírus associados, cachumba, coxsackie, próprio HIV, trauma abdominal pode gerar pancreatite aguda, cirurgia abdominal, pós-procedimentos endoscópicos, como, por exemplo, CPRE, tumor pancreático, pâncreas de Visium, que já é uma anomalia anatômica, parasitoses, drogas e outras demais causas, tá? Mas as principais que eu quero que vocês guardem é a litíase biliar e pancreatite alcoólica. Então, o que é a pancreatite aguda? Vai ser um processo inflamatório agudo, início súbito, e pode ter resolução espontânea após alguns dias. Isso é na pancreatite aguda leve, tá? Que é a mais frequente também, a mais comum. Então, dependendo da extensão desse processo inflamatório, a gente pode dividir a pancreatite em pancreatite leve, moderadamente grave ou grave. Isso tudo baseado nos critérios de Atlanta, tá? Que teve uma atualização sobre a pancreatite aguda. Então, a pancreatite aguda leve é a fase edematosa e ela é responsável por 80 a 90% dos casos. Ela é restrita ao pâncreas, não há acometimento de órgãos vizinhos e também não tem envolvimento à distância do pâncreas. Então, você não vai ver coleção, você não vai ver pus fora do pâncreas. É tudo restrito ao pâncreas, tá? Ao parênquima pancreático. Olha a diferença. Essa aqui já é uma pancreatite aguda grave. Vocês podem ver que, assim, na parede aqui do pâncreas, a gente já vê que tem uma coleção aqui na borda. Você já vê que acomete também alças intestinais mais em cima aqui, pegando o cólon transverso, tá? Então, na pancreatite aguda grave, ela é caracterizada pela forma necrosante. E ela vai acometer os tecidos peripancreáticos devido à disseminação das enzimas de forma generalizada. Ela vai evoluir com complicação do tipo necrose, pode fazer pseudocisto, e essa necrose vai ser infectada, e abscesso também, tá? São as formas de complicação.
Agora, como que é gerada essa pancreatite aguda por... Oi, É o Juan aqui falando. E em relação pode falar. a moderadamente grave, é só em relação ao tempo de 48 horas, se eu não me engano? A moderadamente grave é um estadiamento da tomografia. Quando eu estiver Entendi. falando das classificações, a Baltazar fala sobre isso, tá bom? Ah, tá Mas certo. é basicamente isso. Quando o processo da pancreatite aguda leve, ele vai se estendendo. Então, a partir do momento que a coleção já começa a sair do parênquima pancreático, a gente já vai considerando ela como moderadamente grave. E quando evolui para necrose, essas que eu falei, necrose infectada, abscesso, pseudocisto, complicações mais graves, aí ela já entra no critério da pancreatite grave. Mas é um estadiamento pela própria TC, tá? Tranquilo, obrigado. De nada. Então, voltando, gente, como que se daria essa pancreatite aguda causada pela litíase biliar? Como eu falei para vocês, eu mostrei a anatomia, né? A anatomia da via biliar. Então, esse cálculo, ele migraria do ducto cístico e aí ele cairia no colédoco. Do colédoco, o colédoco lá embaixo desemboca no ducto pancreático principal, que é o ducto de Wisborne, e esse ducto de Wisborne vai desembocar justamente na ampola de Vater, tá? Na segunda porção do duodeno. Então, por exemplo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu dei uma aula sobre o ilho biliar. E o ilho biliar é justamente isso, quando o cálculo migra e acaba indo, por exemplo, para uma alça intestinal, tá? Então, a principal causa é litíase biliar e o segundo principal fator é o álcool, tá bom? O álcool, ele tá mais associado com a pancreatite crônica. Ele é o principal da pancreatite crônica, tá? Mas na pancreatite aguda, ele é responsável por 15 a 30% dos casos, tá bom? Como que é essa fisiopatologia das enzimas pancreáticas? É uma teoria da autodigestão. Então, a gente vai ter ativação de enzimas pró-inflamatórias e tripsinas. O que vai acontecer? Isso vai gerar uma vasoconstricção e estase na microcirculação, vai ter aumento da permeabilidade. Isso que vai gerar o edema, por isso que é a pancreatite aguda edematosa. Com o tempo, esse edema ele vai sendo infiltrado por polimorfos nucleares no tecido. E esses polimorfos nucleares é que vão liberar as substâncias oxidativas que vão gerar o processo de complicação de hemorragia, necrose, evoluindo para pancreatite grave. Então, na verdade, é um ciclo, né? Então, a litíase biliar vai estar relacionada à obstrução. A obstrução vai gerar a estase. A estase vai gerar a ativação das enzimas que vão iniciar o processo de autodigestão. Já o álcool, ele vai estar relacionado mais à lesão acinar, assim como as drogas propriamente ditas. Ele vai agir principalmente no ducto ali, sem gerar obstrução, e também vai ativar essas células inflamatórias, tá? Como que é a sintomatologia, gente? O paciente com pancreatite é clássico isso. Você consegue diferenciar ele muito bem, justamente pela atitude no leito dele. Ele vai ter aquela atitude da prece maometana. Então, numa tentativa de tentar amenizar a dor, ele vai adotar essa posição geno-peitoral, tá? Fora isso, ele vai ter uma dor abdominal, geralmente em barra, de forte intensidade, associada a vômitos consecutivos. Vai ter um início súbito com uma piora muito lenta e contínua. Então, até atingir um nível máximo que ele não aguenta mais, e é geralmente nesse nível que ele procura o pronto-socorro. Quando você atende um paciente assim, a primeira coisa que você tem que fazer, uma analgesia forte para ele, hidratar, corrigir distúrbio hidroeletrolítico, porque provavelmente ele tem, porque ele está vomitando muito, e deixar esse paciente em dieta zero, tá, gente? Gente, não pode esquecer, dieta zero. Como que é o exame físico, né? O paciente ele vai estar muito agitado, porque ele vai estar com muita dor. Então, vai ser aquele tipo de paciente que não consegue ficar parado. Ele vai se movimentar no leito de uma forma muito agitada, buscando uma posição que lhe dê conforto, tá? Vai ter essa atitude geno-peitoral, que foi que eu mostrei na figura anterior. Então, ele vai estar ajoelhado, projetando o tórax para frente, deixando a cabeça repousar sobre o leito. Essa é uma posição que a literatura fala que, geralmente, assim, eles costumam achar um alívio dessa dor. A febre, ela pode estar presente, sim, quando já tem uma resposta inflamatória sistêmica mais exacerbada.
E, assim, a febre, ela também não é um sinal de, por exemplo, piora, não, porque ela é variável. Tem paciente que está com um quadro de pancreatite já muito extensa e está subfebril, e tem aquele paciente que chega na emergência com febre alta e está com a pancreatite ainda no início da fase edematosa, tá? A icterícia, da mesma forma, pode estar presente ou não. Vai depender justamente como da síndrome de Merise, de compressão da porção intrapancreática do colédoco, né? Se acontecer algum edema ali próximo da cabeça do pâncreas, em caso de tumor, se for tumor, ou então, por exemplo, presença de cálculo. Aí o cálculo mesmo, igual eu falei antes, vai estar na parte distal do colédoco, migrando para o ducto pancreático principal, tá? Agora, os sinais clássicos. Eles são clássicos, mas assim, não são patognomônicos. Não é porque o paciente tem ele que ele necessariamente vai ter pancreatite. Ele não vai ser específico de pancreatite. Vocês vão ver que eu vou falar de outra patologia que também pode ter esses sinais, tá? Então, a pancreatite grave, já naquela forma necrosante, pode ter o sinal de Cullen, que é uma equimose periumbilical, o sinal de Grey Turner, que vai ser equimose nos flancos, e esse aqui eu nunca vi, pelo menos, mas está descrito na literatura, que é o sinal de Fox, que é uma equimose na base do pênis, tá? Então, para vocês gravarem bem. Esse primeiro é o sinal de Cullen, a gente vê que tem uma equimose periumbilical extensa, e o de Grey Turner, que é mais em flancos, tá bom? Diagnóstico de pancreatite, como é que a gente vai fazer? Tem que ter pelo menos 2 dos seguintes. Tem que ter clínica compatível com pancreatite. Então, sintoma de dor no andar superior, compatível com a clínica. Amilase ou lipase, elas têm que estar aumentadas em pelo menos 3 vezes do limite da normalidade, tá? E eu tenho que ter uma imagem compatível. Então, igual eu falei, pâncreas e fígado, TC, ultrassom, vesícula, tá? E assim, se a TC não me fornecer, o que é muito difícil, se a TC não me fornecer um diagnóstico, até para eu excluir complicação, eu posso usar a ressonância também, tá? Então, diagnóstico pancreatite. Tem que ter 2 dos seguintes. Clínica compatível, achado tomográfico ou radiológico, enfim, achado de imagem, e amilase ou lipase aumentadas em pelo menos 3 vezes. A lipase, ela é mais específica que a amilase, tá? Lembrem disso também. A tomografia computadorizada com contraste. Ela é o padrão ouro para pancreatite, porque ela vai estadiar o grau dessa pancreatite, a gravidade, e também ela vai classificar se a pancreatite é leve, moderadamente grave ou grave. Então, como vai estadiar o grau de gravidade, é ideal que ela seja avaliada a partir de 48 a 72 horas. Tem autor que fala 72 horas, mas o que é mais o consenso da literatura, a partir de 48 a 72 horas, você solicitar a tomografia, porque esses achados da pancreatite, eles não vão se instalar, por exemplo, nas primeiras 24 horas. Então, não adianta você fazer uma tomografia, você pode até fazer, mas assim, você vai ter que repetir essa tomografia em pelo menos 2 dias depois da primeira, tá? Então, TCs precoces podem justamente subestimar o grau de lesão. Então, é mandatório que você repita. Se você fez no primeiro dia, você tem que repetir a partir do terceiro, tá? Ou até do 5º dia da tomografia da admissão, tá bom? Outro exame, igual eu falei, ressonância. O problema da ressonância é o alto custo, né? E não é tão disponível como a tomografia, apesar delas terem sensibilidade e especificidade semelhantes, tá? Raio-X de tórax, o que ele pode me mostrar? Eu posso ver umas regiões de atelectasia nos lóbulos inferiores, eu posso ver um derrame pleural associado, ou até hipotransparência sugestiva de edema pulmonar também, mas o que o raio-x mais me acrescenta é a elevação do diafragma ou não, tá? A radiografia do abdômen costuma ser normal, assim, função de descartar causas perfurativas. A gente sempre vai solicitar raio-x para descartar pneumoperitônio, mas não que tenha algo a ver com a pancreatite em si, tá? Casos mais graves
pode me mostrar o raio-x de abdômen, o surgimento de alça sentinela, ou então sinal de ocultação do cólon. Isso, assim, naquelas formas de pancreatite muito, muito grave, tá? E ultrassom eu posso fazer também. Mas percebam que o ultrassom é para eu descartar que tenha cálculo, porque como eu falei que a primeira causa de pancreatite aguda é litíase biliar, eu posso fazer ultrassom sim. Mas, gente, ultrassom não é para ver pâncreas, né? Ultrassom é para ver vesícula. Então, tem que ver se, por exemplo, aquele paciente tem cálculo. Se ele tem cálculo e tem clínica compatível com pancreatite, ele vai ter o quê? Pancreatite aguda, tá bom? Então, esse aqui é aquilo que eu falei que é o sinal da alça sentinela, também chamado de cut-off colônico, que é justamente a inflamação da pancreatite vai fazer com que haja a ação das enzimas, né? Se essas enzimas começarem a agir no reto peritônio, elas vão promover um espasmo da flexura do cólon, geralmente do cólon transverso. E aí vai ter uma distensão segmentar, que é justamente isso aqui, ó. Vocês conseguem ver que a flexura do transverso, ela tá toda curvada mais aqui para esquerda. Então, esse que é o sinal que a gente vê, tá? Agora, abordagem. Esses critérios vocês têm que saber. Infelizmente, tem que decorar isso para prova, porque isso cai em prova de residência, vocês têm que saber. Para que a gente usa esses critérios? A gente usa, primeiro, para definir a causa, a gravidade, e a gente vai diferenciar ele da forma leve para a forma grave. Existem mais de um critério. Os que a gente mais usa é o Hanson e o Baltazar, porque o Apache 2 ele é um critério que é calculado até por software, é um computador que calcula, são vários cálculos que ele faz, e ele é mais utilizado para paciente em UTI, tá? O paciente está internado no CTI, a gente usa o Apache 2. O Hanson e o Baltazar são os que a gente usa mais na prática, tá? Associado ao laboratório com marcador bioquímico. E a gente vai usar isso justamente para definir o tratamento. Então, os critérios de Hanson, por isso que eu falo que a gente precisa repetir a tomografia. A tomografia, ela tem a ver com o Baltazar, mas o Hanson, ele também tem essa reavaliação, melhor dizendo, do paciente em 48 horas. Você vai fazer os critérios quando você admitir o paciente, em 48 horas você vai procurar por outros critérios, tá? É importante vocês saberem que existem os critérios de Hanson para pancreatite biliar e para pancreatite alcoólica. Esse aqui da figura é da pancreatite alcoólica, tá? O da biliar são outros parâmetros que eles usam. É porque o único que eu achei foto foi esse, mas não tem problema. Então, quais são? Na admissão, você vai, primeiro, dar preferência para idade, avaliar TGO, ver a glicemia, o leuco e dosar LDH, desidrogenase lática, tá? Então, lembre, idade, LDH, glicemia, leuco e TGO. Isso na admissão. Depois de 48 horas, você já vai avaliar se teve queda do hematócrito, se o cálcio caiu, se tem desvio do base Excel na gasometria, tá? Se tem aumento de scores nitrogenados, aumento da ureia, e se esse paciente ele está perdendo algum tipo de líquido, se ele está hipovolêmico, tá bom? E você vai avaliar também a pressão parcial de oxigênio na gasometria, tá? Então, infelizmente, gente, isso aqui vocês decoram antes da prova. Quando a prova acabar, vocês vão esquecer. Mas, assim, infelizmente isso cai, então tem que saber, tá? Idade acima de 55, leuco acima de 16 mil, glicemia acima de 200, LDH acima de 350 e TGO acima de 250, tá? Geralmente, eles costumam cobrar mais assim, quais são os critérios e não propriamente dito quais são os parâmetros, do tipo assim, superior a tanto, inferior a tanto. É mais quais são os critérios de Hanson na admissão e quais são os critérios que a gente usa após 48 horas, tá? Então, esse aqui, gente, é do Apache 2. É um monte de cálculo que o próprio computador faz, tá? E, igual eu falei, ele é usado para paciente muito grave, paciente no CTI. Ele também é usado para paciente que esteja grave por outras comorbidades, ou seja, não é exclusivo da pancreatite. E você só tem que saber que a Apache 2 acima de 8 é mau prognóstico. Só isso, tá? Do Apache 2. Se cair em prova, score acima de 8, mau prognóstico para pancreatite, tá bom? E ele faz enquanto o Hanson avalia em 48 horas, o Apache ele já avalia em 24 horas da admissão. Isso aí vocês também tem que saber que às vezes eles perguntam, tá? Agora o Baltazar, era isso que eu estava explicando para o Juan. Ele é uma classificação que é especificamente da tomografia, dos achados tomográficos, tá? Então, por exemplo, Baltazar A
o pâncreas vai estar normal. Vai ser bem aquele início de pancreatite. Só vai ter sintomas, mas não vai ter achado de imagem. Então, score 0. No estágio B, já vai ter um aumento focal ou difuso do parênquima pancreático. Score 1. No C, é a mesma coisa, mas já vai ter coleção peripancreática, 2 pontos. O D vai ser exatamente a mesma coisa, só que a coleção ela vai estar mais localizada, mas ainda no parênquima pancreático, 3 pontos. O E, a gente já vai ter mais de uma coleção associada ou não a gás próximo do parênquima pancreático, 4 pontos, tá? E depois do estadiamento E, é só o grau de necrose. Se tem nenhuma, se tem 33% do parênquima com necrose, de 33% a 50% ou acima de 50%. Nisso, você vai somar os pontos e aí vai te dar o score. Então, vocês percebem que a partir de Baltazar 7, o índice de mortalidade é o maior que tem e de morbidade maior ainda. Então, lembrem disso. Baltazar, a partir de 7, a parte 2, acima de 8, tá? São critérios de mau prognóstico, tá bom? Para vocês não esquecerem. Então, como é que é o tratamento da pancreatite? Leve. Leve, você vai fazer repouso, analgesia, como eu falei, analgesia forte, tá, gente? Não adianta dar dipirona, não. É morfina regular, pode dar dolantina também, tá bom? Dieta 0, você só vai reintroduzir a dieta quando os pacientes não tiverem mais necessidade de opioide e quando eles referirem para você que eles estão com apetite preservado, que eles estão querendo se alimentar, tá? Pode ser também quando eles estiverem apresentando peristalse de preferência, tá bom? E, como eu falei, você vai corrigir distúrbio eletrolítico e fazer hidratação de uma forma abundante, tá? Agora, pancreatite grave, como que é o tratamento? Essa reposição volêmica, ela é fundamental e ela tem que ser realizada nas primeiras 24 horas, justamente para evitar que o paciente entre em choque hipovolêmico, tá? Geralmente com Ringer que a gente faz, Ringer lactato mesmo. Agora, quando eu faço a normalização da PA, eu tenho que monitorar o hematócrito e o débito urinário. É a mesma coisa que a gente faz quando, por exemplo, está estadiando um paciente com choque, né? Na sala do trauma. A gente não dosa débito urinário, mesma coisa. E o hematócrito é a mesma coisa, tá? Só porque eu tenho que encarar esse paciente como paciente grave que está potencialmente indo para um choque hipovolêmico, tá? Tem que solicitar vaga de CTI para ele. Esse paciente não pode cair em enfermaria. E eu já introduzo a nutrição enteral. Eu não posso deixar esse paciente sem nenhuma forma de dieta, tá? Porque na pancreatite aguda grave, se eu fizer isso, ele pode ter atrofia da mucosa, tá? Atrofia da mucosa pancreática. NPT eu vou reservar só para aqueles pacientes que não tolerarem a via enteral, mas eu quero que vocês entendam. Entre enteral, sonda nasentérica e NPT, é melhor a enteral, tá bom? Porque ela nutre melhor que a NPT. Então, justamente o que eu posso fazer assim, eu posso dar NPT se ele não tolerar a enteral, ou eu posso dar a enteral e a NPT. Dando a NPT justamente porque a enteral não está sendo suficiente para a demanda metabólica que esse paciente está exigindo, tá? E eu tenho que considerar, sim, a abordagem da via biliar. Como é que a gente faz essa abordagem? Por CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, tá? E uma papilotomia. A gente vai lá na ampola, ali na papila, nas primeiras 48 a 72 horas da internação, tá bom? Isso é na pancreatite grave. Então, na pancreatite grave, o paciente mais estável, para ele fazer CPRE, ele tem que estar atendendo a uma estabilidade, eu tenho que fazer a abordagem da via biliar, tá? Agora a gente já terminou abdômen agudo inflamatório, só tem mais 4 para falar. Alguma dúvida entre colecistite e pancreatite que vocês queiram perguntar? Não? Vou continuar então. Então, gente, a gente já terminou o primeiro tópico, que é o mais extenso mesmo, que é abdômen agudo inflamatório, o mais frequente. Agora, abdômen agudo obstrutivo, né? Vai ser uma síndrome caracterizada por obstrução intestinal. Essa obstrução intestinal ela pode ser mecânica ou ela pode ter uma causa funcional, que vai levar justamente à interrupção da progressão do conteúdo fecal, tá? A gente pode classificar ela de acordo com a altura do obstáculo, do fator desencadeante, o grau da oclusão, o tempo de relação dessa oclusão,
a situação da irrigação e vitalidade das alças e a forma de obstrução. Então, a altura da obstrução, se é alta, delgado proximal, ou baixa, delgado distal ou cólon, fatores desencadeantes, intraluminais ou extraluminais, grau de oclusão, se é total ou parcial, tempo de instalação agudo ou crônico, e a vitalidade da alça, se a alça tá vital, se é uma obstrução simples ou se é uma obstrução complicada com o estrangulamento da alça, tá? E a forma da obstrução, se é a alça aberta, uma obstrução simples, obstrução apenas distal, ou aquela obstrução fechada, que é a obstrução em 2 níveis da mesma alça, tá? Os quadros de obstrução intestinal, então, eles são responsáveis por 20% das internações e é a segunda causa de abdômen agudo mais frequente. A primeira é abdômen agudo inflamatório, a segunda, abdômen agudo obstrutivo, tá? Dentre as causas de abdômen agudo obstrutivo, a mais frequente, principalmente quando tem relação com pós-operatório, independente de quando foi esse pós-operatório, pode ter sido ontem ou há 20 anos atrás, vão ser bridas, as famosas aderências, tá bom? E logo depois das bridas, a gente tem também a questão das neoplasias e até, por exemplo, as hérnias estranguladas, que também são consequências de aderência, tá? Obstrução de delgado e obstrução de cólon. Aqui eu diferenciei bem as principais causas. Então, em primeiro lugar, de longe, delgado, aderência, bridas, pós-operatório. Aí vem hernia inguinal, ilho biliar, que foi um casinho que eu já mostrei para vocês aqui. Bezoar, bolo de Ascaris, que é mais parasitose. Estrongiloidíase, também parasitose. Tuberculose. Massas abdominais, dá muita que a gente chama de brida maligna, né? Que, na verdade, a brida, a aderência, não é pós-operatória. É, no caso, devido ao tumor. Então, vai ter linfoma, carcinomatose peritoneal, adenocarcinoma, própria metástase do peritônio, massas abdominais não tumorais, então apendicite, diverticulite, invaginação, doença de Crohn. E também pode haver obstrução intestinal por abscesso, pseudocisto, aneurisma, qualquer coisa que produza um efeito de massa, tá? Agora no cólon. No cólon, de longe, o principal, principalmente em idoso, é adenocarcinoma primário do cólon. 55 dos pacientes podem desenvolver, tá? Depois tem os casos de torção de volvo, principalmente do sigmoide, que é o segmento mais acometido, em torno de 12%, e de verticulite, em 10%. É importante vocês lembrarem que eu falei que existe doença diverticular e diverticulite, tá, gente? Não é porque o paciente tem doença diverticular que ele vai ter diverticulite, não. Ele tem doença diverticular e se o divertículo inflama, aí sim ele vai ter diverticulite, tá? Uma coisa não está relacionada com a outra, assim, não é porque ele tem doença diverticular que necessariamente ele vai ter diverticulite. Então, as causas mais comuns, né? Nos adultos, de longe, as aderências, com certeza. Aí, em segundo lugar, hérnias, doenças de Crohn. Nos idosos, neoplasia, primeira que a gente tem que descartar. Então, assim, esse paciente tem que fazer colonoscopia, tá? Obstrução em alça fechada, que é aquela que eu falei, quando tem uma obstrução em 2 segmentos distal e proximal da mesma alça, tá? Ela, graças a Deus, é de menor frequência, porque o índice de mortalidade é muito grande também. Ela leva compressão vascular. Então, essa alça, se eu não abordar de maneira precoce, ela vai ficar isquêmica, tá? E fica isquêmica e com uma pressão intraluminal muito grande. Então, ela corre o risco de romper, tá bom? Já nas crianças, as principais causas são intussuscepção. Ela geralmente inicia aos 3 aos 6 meses, tá? E você pode ver até em pacientes em torno dos 6 anos. Então, de 3 meses a 6 anos é capaz de você observar a intussuscepção, tá bom? E como é que vai ser o quadro da intussuscepção? Justamente uma massa palpável, que a literatura descreve como se fosse um chorume mesmo, como se fosse um plastrão, um formato assim arredondado de salsicha, associada a fezes em geleia de morango ou framboesa e dor abdominal, tá? É a tríade da intussuscepção, que é quando uma alça entra na outra, fazendo uma invaginação, tá bom? Divertículo de Meckel, outra causa também, e as anomalias anorretais, tá? As anomalias congênitas. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, aqui, ó, esse aqui é o divertículo de Meckel, tá? Que é como se fosse uma porção do intestino que eleva, faz essa protuberância, e em criança é até um diagnóstico diferencial de apendicite, tá? Se for na topografia da facilita direita. Aqui, ó, intestino normal, e aqui do lado é a intussuscepção. Então, um pedaço da alça entra fazendo uma invaginação nela mesma.
Alguém pode me dizer qual é o nome desse sinal ultrassonográfico aqui, da intuscepção? Tem um nomezinho. Ninguém sabe? Tem a ver com a imagem dele. Essa imagem aqui, ó. Parece o que isso? É alvo, tá, gente? Isso aqui é o sinal do alvo, tá bom? Então, isso também cai em prova. Qual é a patologia associada a achado ultrassonográfico de sinal do alvo em criança? Intuscepção, tá? Então, obstrução mecânica. Como que seria essa fisiopatologia da obstrução mecânica? Vai ter uma redução da luz, né? Essa redução da luz é justamente por uma compressão. Então, eu posso ter espessamento de parede, no caso das doenças intestinais, de causas intrínsecas, mas eu também posso ter causas extrínsecas, como, por exemplo, tumor e aderência, tá? Então, esses tipos de alterações, eles vão gerar também alteração da motilidade intestinal e vai levar a ilho paralítico ou neurogênico, tá? Então, quais são as causas aqui, ó? Obstrução da luz. São as intrínsecas essa, por exemplo, intuscepção intestinal, ilho biliar, impactação por bolo de Ascaris, o próprio bezoar, né, que é com corpo estranho, tipo cabelo, alguma coisa. Doenças da parede, que já são as causas mais extrínsecas. Tem as estenoses, as causas traumáticas, doenças inflamatórias, como, por exemplo, doença de Crohn, diverticulite, a própria neoplasia, que vai ter acometimento de compressão, tá? E agora, voltando mais às partes mais extrínsecas mesmo, que é a aderência, a hérnia, a massa, tumor, novamente, hematoma, volvo, tá? E alterações de motilidade no intestino delgado. Essas daqui tem mais a ver com aquela que eu falei de funcional, tá? Causa funcional. Então, ilho paralítico, ilho espástico ou oclusão vascular. Como que é a fisiopatologia da obstrução mecânica simples? Ou seja, é aquela que não tem complicação, é aquela que não tem obstrução de alça fechada. Então, as alterações elas vão ser decorrentes do acúmulo de gases e líquidos da área obstruída e vai gerar a alteração da motilidade intestinal. A gente não, no caso o paciente, né? O paciente que desenvolver isso, ele vai perder eletrólito, vai perder líquido, então por isso que eles cursam muito com distúrbio hidroeletrolítico, até pelo sequestro da alça intestinal e pelos vômitos, né? Pela própria sintomatologia. Então, o líquido, ele vai se movimentar entre a luz e as alças intestinais. Então, ele pode ser absorvido ou então também ele pode ser secretado do sangue para a luz do vaso, tá? Então, fica nesse trâmite. Por isso que fica acumulando líquido de maneira contínua, tá bom? E o que acontece? Acumula líquido e eletrólito no interior da alça. Com esse processo vai ter um aumento também da secreção das enzimas e geralmente na porção proximal da obstrução vai ser a porção onde vai ter o maior acometimento de acúmulo de líquido e gases, diferente da porção distal da alça, tá? Vai gerar um edema de parede, que a gente vai provocar justamente uma perda pela serosa, tá? Da cavidade do peritônio. E aí, justamente essas perdas de líquido que vão levar a hemoconcentração, hipovolemia, insuficiência renal e o choque propriamente dito. Por isso que um paciente com obstrução intestinal é um paciente que a gente tem que ficar ali vendo de perto, porque a clínica dele não é muito rica no início, mas pode se agravar de forma grave caso eu não dê a atenção devida e caso eu não faça essas reposições de hidratação e corrija distúrbio hidroeletrolítico, tá? No caso de obstruções proximais, a peristalse ela pode estar aumentada, porque o intestino vai tentar fazer aquilo de vencer a obstrução. Então, a gente fala que é uma peristalse de luta, tá? Os fluidos hidroaéreos, eles vão estar aumentados. Agora, quando a sintomatologia vai se agravando e a obstrução vai piorando, aquela peristalse que está aumentada, ela pode chegar até a ficar abolida, tá bom? Tem justamente essa sintomatologia paradoxal de peristalse de luta, depois de um tempo a peristalse está abolida, tá? Geralmente é um pior prognóstico. Então, os movimentos peristálticos aumentados, eles também vão, no início, né? Eles vão aumentar o grau de edema de parede e pode acabar traumatizando as alças intestinais. Aqui, ó, só
para vocês terem uma noção. Esse aqui é um raio-x de abdômen, né? Vocês têm que ver que a gente sempre vai pedir em 2 incidências. Então, em ortostase e em decúbito dorsal. Alguém pode me dizer qual é a forma de obstrução desse raio-x? É de cólon? É de delgado? O que vocês acham? E aí, galera? Esse é o momento. Se eu pedisse para vocês descreverem a imagem, como vocês descreveriam? Ninguém? Olha só, vocês podem ver que tem níveis hidroaéreos, tá? É justamente por isso que a gente sempre vai pedir um exame na posição ortostática para a gente ver se tem nível hidroaéreo, que são justamente essas setinhas, tá? Fora isso aqui, ó, as setinhas, a gente consegue ver que tem o que a gente chama de austrações na periferia. Isso aqui caracteriza uma obstrução baixa de cólon, tá? Porque eu não consigo ver as válvulas coniventes, eu só consigo ver as austrações, que é justamente as alças distendidas. Vocês vão perceber que a obstrução alta de delgado ela é mais caracterizada por vômitos. O paciente vai estar vomitando muito e as alças não vão estar tão distendidas. Já na obstrução baixa de cólon, as alças vão estar muito distendidas e o paciente pode até não apresentar vômitos. E se apresentar vômitos é na fase mais tardia, com vômitos sendo até fecaloides, tá? Agora, quando a obstrução intestinal muda de simples para complicada, é aí que começa a vir o problema, que é justamente a obstrução com estrangulamento. Tem comprometimento da circulação daquela alça, né? Então, ela começa a ficar isquêmica. Isso é justamente a patologia da hérnia também. Quando a hérnia encarcerada estrangula, é justamente porque tem compressão do vaso mesentérico. E aí vai levar a isquemia do tecido, tá? E necrose. Então, a isquemia associada a acúmulo de líquido e gases vai desencadear pequenos sangramentos na luz e na parede do intestino, que é justamente a hemorragia também. Associada a isso também a liberação de substâncias tóxicas, justamente pela morte tecidual, né? O tecido ali vai começar a necrosar. Então, como vocês podem ver, ó, aqui dá para ver perfeitamente. Olha, isso foi o único segmento assim de alça que ainda está viável. Quando a pressão intraluminal está muito superior à pressão venosa, acontece isso. Então, foi uma obstrução, provavelmente, pode ter sido uma obstrução em alça fechada, que acometeu o segmento da alça como um todo. E só sobrou isso aqui de tecido viável. O resto está todo esquemiado, com necrose, vocês estão vendo? E a mais grave de todas, que é justamente a obstrução de alça fechada. É aquilo que eu falei. Vai ter obstrução na extremidade proximal e distal simultaneamente, ao mesmo tempo da mesma alça. Então, pode progredir rapidamente para o estrangulamento. Alguém pode me citar um exemplo de obstrução em alça fechada? Muito comum. É bem grave também. E é justamente essa imagem daqui, ó. O que é isso, gente? Esse sinal aqui, ó. A gente já sabe que é uma obstrução em alça. Volvo. Isso. Quem foi que falou? Pedro, volvo sigmoide? O secal, né? Isso mesmo. No caso era sigmoide mesmo, é justamente isso. Olha aqui, ó, na tomografia a gente consegue visualizar bem. Então, aqui na figura dá para ver bem, é uma torção do segmento proximal e distal, e como ele torce, ele vai ter um ponto de estrangulamento. E essa região aqui, toda ao redor, vai perder a circulação e pode necrosar como um todo. O maior risco aqui não é nem um tanto de necrose, mas como a pressão intraluminal fica tão grande, o maior risco é de ruptura, ainda mais se for de sigmoide, tá? Que é o segmento mais acometido e é o que tem maior risco de romper também. Como que é o quadro clínico, né? O quadro clínico do ilho paralítico já é naquele paciente que tem uma obstrução intestinal que não foi avaliada da maneira correta e começa a ficar grave. Então, já vai ter alteração do sensório, ele vai estar desidratado, tendendo à hipotensão, a febre pode ocorrer ou não. Agora, a dor abdominal vai ser
em cólica, início agudo, uma localização variável dependendo da etiologia, e quando a mudança do padrão da dor é que a gente tem que se preocupar, porque quando ela começa, se ela é obstrução, tá? Dores no andar superior, geralmente vai indicar o quê? Obstrução intestinal alta. Tumor periampular, cabeça de pâncreas, adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, tá? Dor em hipogástrio, já sugerir uma obstrução mais baixa, de intestino grosso, cólon, posso ter uma hérnia encarcerada, intuscepção, corpo estranho com uma menor frequência, agora volvo principalmente, e sempre lembrar de fecaloma, que é bem comum, até por isso que o toque retal sempre tem que ser feito, tá, gente? Nunca se esqueçam do toque retal quando você for avaliar um abdômen agudo, ainda mais obstrutivo, tá? E tumor de cólon e reto em pacientes idosos. Agora aqui, ó, mais um raio-x. Vocês conseguem ver a diferença daquele raio-x que eu mostrei antes para esse raio-x daqui? Esse raio-x já é uma obstrução alta de Delgado. Vocês podem ver que a obstrução é mais central, não é periférica. E a gente consegue ver bem aqui, ó. Esse aqui é o sinal do empilhamento de moedas. Isso que a gente chama de válvula conivente, tá? Aqui eu consigo ver bem direitinho o formato aqui da válvula, tá bom? Então, náusea e vômito, eu vou ver mais na clínica do paciente da obstrução alta. Eles vão surgir de maneira precoce. Ele pode eliminar conteúdo de estase ou até conteúdo bilioso, vômitos biliosos, tá? Nos quadros de obstrução baixa, pode ter ou não vômitos, como eu falei. Se tiver vômitos, é mais na fase mais tardia, tá? E quando há suboclusão intestinal, o paciente ele vai ter gás na ampola retal. Então, o toque retal dele... Tudo bem, você pode fazer o toque retal e seu dedo de luva vier assim, sem fezes ou sangue, mas quando você for ver o raio-x, vai ter gás na ampola retal, por isso que o raio-x também é importante, tá? A distensão abdominal, ela ainda pode ser simétrica ou assimétrica. Assimétrica no caso do volvo, por exemplo, que tem um segmento de alça muito mais distendido do que o restante do intestino, por isso que o risco de ruptura é maior, tá? Exames complementares. Para que eu peço exames complementares no caso do abdômen agudo obstrutivo? É justamente para guiar minha conduta. Então, eu sempre vou pedir hemograma, vou dosar PCR, lactato, e preciso também pedir exame de imagem. O primeiro exame de imagem que eu vou pedir é justamente o raio-x, tá? Raio-x, sempre lembrando, tenho que pedir também o raio-x de tórax, e o raio-x de rotina de abdômen agudo, que é tórax, abdômen, posição ortostática e endocúbito dorsal. Raio-x de tórax justamente para excluir pneu peritônio, sempre, tá? Então, obstrução de Delgado, distensão mais central, com observação das pregas coniventes, que eu já tinha falado, e cólon, periferia e austrações, tá? Agora sim, se eu não encontrei o sítio da obstrução com o raio-x, aí eu faço uma tomografia, tá bom? Aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Ó, isso aqui, na primeira imagem, justamente as válvulas coniventes, que eu falei. Isso aqui é obstrução de Delgado. Aqui já é uma alça mais distendida, com a presença das austrações. Eu não consigo fazer esse sinalzinho aqui, ó, que eu vejo bem, contando, empilhando moeda. Aqui não, já está tudo mais dilatado, que são as austrações colônicas. E esse sinal aqui, ó, alguém sabe qual sinal é esse do raio-x? É o sinal do grão de café? Sinal do grão de café, muito bem. E tem outro nome também, alguém sabe o outro nome? Mas tá certo, é grão de café, mas também tem um segundo sinônimo. O invertido, quem falou? É o Pedro. Boa, isso mesmo, o invertido. E isso aqui traduz o quê? Volvo sigmoide. Volvo sigmoide, exatamente. Isso mesmo, galera. Azaram. Então, só para a gente finalizar aqui a questão da obstrução em alça fechada. Como eu falei, o segmento mais acometido vai ser o sigmoide. E ele vai... Como é que é o mecanismo, né? Que vai levar a essa obstrução. Isso acontece em pacientes que têm a válvula iliocecal competente. Se vocês verem obstrução fechada em alça fechada com válvula iliocecal
Não competente tá errado, não marca essa, tá? Porque a válvula competente é justamente ela que impede que retorne os fluidos e os gases pelo ilho terminal. Então, fica justamente esse acúmulo de líquido e gás nesse segmento de alça, porque ele tem uma válvula iliocecal competente. Se a válvula não fosse competente, dava para ter esse refluxo, tá? Pelo ilho terminal. E aí ia se difundir para o restante do intestino delgado, tá bom? Então, vai elevar muito, né? Então, vocês podem ver a pressão intraluminal e o risco de ruptura da alça é cada vez maior, tá? Sinal do grão de café ou invertido, exatamente. Tratamento, gente. O tratamento é o manejo conservador, primeiramente, tá? Tratamento clínico. Então, vou sondar esse paciente, sonda nasogástrica em sifonagem, que é uma sonda nasogástrica aberta. Eu vou deixar ele em dieta zero com aporte glicêmico, vou fazer correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, vou fazer hidratação venosa para esse paciente, tá? E eu tenho que reavaliar ele em 24 a 48 horas. Se ele não tiver uma resolução com manejo conservador, aí eu avalio a necessidade de abordagem cirúrgica ou não, tá? Agora, tem determinadas patologias de abdômen agudo obstrutivo que eu já sei que eu vou ter que abordar cirurgicamente. Por exemplo, volvo de sigmoide, hérnia estrangulada, intuscepção no caso das crianças, tá? Neoplasia intestinal com brida maligna, isquemia mesentérica, tá bom? Essas patologias, elas têm que receber o tratamento cirúrgico o mais precoce possível, porque o índice de mortalidade delas é muito grande, tá? Agora, estamos caminhando para o final, gente. Abdômen agudo perfurativo. O abdômen agudo perfurativo, ele é a terceira causa, tá? De abdômen agudo mais comum. Então, primeiro inflamatório, segundo obstrutivo, terceiro perfurativo. Então, dentre as urgências abdominais não traumáticas, ele é a mais comum, tá? É muito comum ele estar relacionado com úlcera péptica, tá bom? E ruptura de víscera oca também. Pode ter também relacionado a processo infeccioso, traumatismo, ingestão de corpo estranho, mas uma frequência menor, tá? Mortalidade pode chegar até 10%. E aqui, ó, por isso que a gente tem que pedir, gente, raio-x de tórax em rotina de abdômen agudo, tá? Olha aqui, ó, esse sinalzinho. Alguém sabe como é que é o nome desse sinal no exame físico? Na imagem era sinal de Higler, se não me engano. No exame físico eu já não sei. Sinal de Higler é sinal de aerobilia, é diferente. Ó, isso aqui Então não sei não. Alguém falou na primeira aula, acho que foi a Ana. Qual é o nome do sinal quando tem perda da maciez em pulmão direito? Acho que é o de Gilbert, que fica hipertimpânico. Isso, exato, exatamente. É isso mesmo, tá? Porque vai ter gás ali, então vai ficar hipertimpânico. É isso. No raio-x é isso aqui, ó. Isso aqui é o clássico pneumo peritônico, tá, gente? Fisiopato, como é que é? As perfurações altas, elas vão ser causadas, né, pelas úlceras pépticas, ruptura de úlcera péptica, os sucos digestivos e até o conteúdo alimentar, eles vão extravasar. Então, quando é síndrome alta com úlcera péptica, vai gerar uma peritonite química, tá? Vai gerar uma peritonite química seguida de infecção bacteriana e, consequente, o processo infeccioso. Agora, quando é perfuração baixa, já é uma peritonite infecciosa desde o início, porque a gente sabe que aquela região é colonizada, né? Então, essa perfuração baixa, ela evolui muito mais rápido para um quadro sistêmico do que, por exemplo, a perfuração alta, tá? Outro fator que vai interferir na localização e intensidade é o grau também de distribuição desses líquidos que vão ser extravasados na cavidade abdominal. Pode haver um bloqueio parcial, tá, dessa coleção. Quando tem um bloqueio parcial, a gente consegue delimitar bem, e é geralmente quando o paciente localiza dor. E quando ele começa a desenvolver aquele sinal clássico da peritonite, que é a descompressão brusca dolorosa, tá? Ó, se vocês verem aqui a imagem, aqui a gente já consegue ver que tem gás na borda, tá? Isso aqui é gás livre na parede abdominal, tá bom? A parede tá aqui, ó. Isso aqui é parede, isso aqui já é gás. E aqui a gente vê que tem uma coleção bem delimitada já, tá? Que é justamente essa etapa aqui, ó, que eu falei quando tem bloqueio parcial da área lesionada, tá bom? Como é
que é a sintomatologia, gente, do abdômen agudo perfurativo? Vai ser uma dor súbita, de início súbito, uma dor difusa em todo o abdômen, que vai levar o paciente a procurar a emergência, tá? Frequentemente, essa dor, como é algo muito agudo, súbito, tem extravasamento de conteúdo entérico na cavidade intestinal, vai ter muito sinal de septicemia, tá? Associado. Então, o paciente vai estar taquicárdico, taquipneico, hipovolêmico, tá? O próprio choque séptico, é isso. Evolui para choque séptico, abdômen agudo perfurativo. Então, o quadro normalmente é exuberante. Mas, por exemplo, se você atender o idoso, a clínica dele não vai ser tão rica quanto de um paciente jovem. Da mesma forma que se você atender um paciente com imunossupressão, tá? Então, como é que é o exame físico? Além da dor, a palpação, a gente vai identificar o sinal de Joubert, que descreveram brilhantemente que é a perda da maciez hepática à percussão, tá bom? O que a gente tem que avaliar em caso de abdômen agudo perfurativo? Eu tenho que avaliar se a perfuração é alta ou baixa, porque se a perfuração for alta, essa peritonite é química. Se a perfuração for baixa, a peritonite é bacteriana, por colonização. Tem que ver o nível da perfuração, se é alto, se é baixo, o tempo de evolução do quadro, se foi mais rápido ou mais insidioso, e tem que ver o comprometimento sistêmico. Isso a gente avalia pelo estado geral do paciente, tá? E, por fim, a gente acha a etiologia da perfuração, a causa. Exames complementares. Ao raio-x, a gente vai descartar pneumoperitônio ou confirmar pneumoperitônio. Então, o raio-x é muito importante, tá? Mesmo pequenos volumes de gás, eles já conseguem ser visualizados pelo raio-x, tá bom, gente? Então, o raio-x sempre tem que ser solicitado, um raio-x de tórax, tá? Em caso de pneumoperitônio, para você descartar e para confirmar, tá bom? A ultrassom e a tomografia, elas também podem me ajudar na complementação diagnóstica. Mas, assim, se eu tenho um ultrassom e o custo-benefício, a eficácia do ultrassom é boa, eu posso usar o ultrassom como sendo o primeiro exame, até porque a ultrassom já me confirma se tem pneumoperitônio ou não, tá? Em casos mais específicos, dependendo da etiologia, a gente ainda pode usar a endoscopia digestiva ou até a videolaparoscopia, tá? Para a gente ter uma elucidação diagnóstica melhor. Aqui, como vocês podem ver, é uma úlcera, tá? Uma úlcera pétrica aqui, ó. Essa aqui é a região da perfuração. Óbvio que esse paciente não está instável, né? Porque instabilidade, como vocês bem sabem, é contraindicação de qualquer procedimento feito por vídeo, seja endoscopia, seja videolaringoscopia ou videolaparoscopia, tá? Tratamento. Úlcera pétrica. Tratamento da úlcera pétrica perfurada, gente, é uma urgência que vira uma emergência quando ela perfura, tá? Então, o que vai acontecer? A lesão vai romper e aquele extravasamento de conteúdo entérico vai aumentar cada vez mais. Ela pode ser decorrente tanto de úlceras agudas como de úlceras crônicas. Então, aquele paciente que tem gastrite, doença ulcerosa péptica crônica, vai ter uma úlcera crônica. Aquele paciente que, por exemplo, já tem uma ingestão alcoólica aguda, já vai ter uma úlcera aguda. Isso também vai diferenciar na minha conduta, tá? Então, nas duas, tanto na úlcera péptica aguda como na crônica, o sintoma que vai ser mais rico do exame físico vai ser a dor, como eu já anteriormente, a dor de início súbito, tá? E eu vou visualizar aquele abdômen em tábua, tá bom? Muito associado ao abdômen agudo perfurativo, que é justamente a defesa involuntária da parede abdominal. Isso aí eu também já tinha falado na primeira aula, tá? Os movimentos peristálticos, eles vão estar diminuídos ou até abolidos, vai ter distensão abdominal e com a evolução do quadro, a pessoa para sepse. O paciente evolui para sepse, por isso que esse paciente ele tem que ser abordado o mais precocemente possível. Tá? Vai ter uma diferença agora em relação à técnica cirúrgica. Isso aqui é mais, assim, relativo a quem está terminando, tá? Está terminando o curso e tal, porque isso cai em prova de residência, cai mais em prova de residência de subespecialidade. É mais específico isso aqui, mas eu coloquei porque vocês têm que saber também. A úlcera péptica perfurada, como ela é uma patologia com uma mortalidade muito alta, se a gente demora para fazer o diagnóstico e até o tratamento cirúrgico, o paciente evolui para óbito mesmo, tá? Então, eu posso fazer duas abordagens. Ou eu posso fazer uma laparotomia, que eu vou fechar, vou fazer a sutura ali da úlcera, ou eu posso fazer um reparo laparoscópico. Hoje em dia, está sendo cada vez mais utilizada a vídeo, que esse reparo laparoscópico é feito justamente por vídeo. Só que vai depender muito da experiência do tá, gente? Não tem
guidelines que comprovaram que existe uma vantagem muito significativa da vídeo em relação à laparotomia. Então, os estudos falam que, assim, vai muito da experiência cirúrgica. Se você se sente confortável em fazer por vídeo, você faz por vídeo. Se você prefere via aberta, e dependendo, óbvio, né, das condições do paciente, você faz via aberta. Até porque se o paciente estiver instável, ele não pode passar por nenhum procedimento por vídeo, tá bom? Então, a técnica cirúrgica vai mudar se a úlcera for aguda ou se a úlcera for crônica. Se a úlcera for aguda, eu só vou fazer a sutura da úlcera. Vou fechar, fazer uma sutura primária e só isso. Só vou fazer uma sutura primária com anastomose. Só que isso tem uma recidiva maior. Até porque a úlcera aguda, geralmente o paciente já tem uma condição clínica pior. A úlcera crônica, como já é um processo crônico, o paciente já tem condição clínica de aguentar uma cirurgia maior. Então, geralmente eles recomendam o quê? A úlcera, a gente faz a gastrectomia parcial. Eu posso fazer com vagotomia ou não, que é justamente a gente suturar o nervo vago, ou não fazer com vagotomia, só fazer a gastrectomia parcial mesmo. Ela tem a menor taxa de recidiva, só que ela é uma cirurgia, obviamente, muito maior em tempo cirúrgico do que você só fazer a sutura da úlcera, tá? Então, esse aqui depende muito da condição clínica do paciente, tá bom? Então, aqui, ó, só para vocês visualizarem como é que é feita. Essa primeira laparotomia é justamente a sutura por primeira intenção, tá? A sutura primária da úlcera perfurada. Geralmente a gente usa um fio absorvível, fio de seda, tá? E aqui já mostraria o procedimento da gastrectomia parcial. A gente tira um segmento do estômago e faz a vagotomia troncular. O paciente tem que estar estável, tá? Para ser feito isso, a contaminação é mínima. A vagotomia troncular, ela sim tem um alto índice de recorrência. Então, por isso que tem cirurgião que às vezes opta por fazer só a gastrectomia, porque tem baixa recidiva, sem fazer a vagotomia troncular, tá? E, principalmente, gente, quando vocês não podem descartar câncer, por exemplo, nas causas de úlcera gástrica, que você não consegue descartar câncer, é mandatório você fazer a gastrectomia parcial, tá? Mesmo que seja aguda, você tem que fazer, porque você não consegue descartar que aquela lesão possa evoluir futuramente para um adenocarcinoma gástrico, tá bom? Isquêmico, ó, falta só mais 2, estamos chegando no final. Então, ó, das 5 que a gente vai falar, essas 3 são as mais importantes, são as que são mais cobradas em prova e até, assim, na vida prática de vocês, na vida profissional, vocês vão encontrar mesmo, tá? Então, do isquêmico ou abdômen agudo vascular, o abdômen agudo hemorrágico já são quadros de abdômen agudo mais específicos. A grande questão do abdômen agudo isquêmico, ao meu ver, ele é o mais difícil de fazer diagnóstico, mais difícil de o paciente ter uma sobrevida pós-operatória. Ele realmente, ainda bem que é raro, porque assim, é uma patologia muito difícil de você manejar, o índice de mortalidade é altíssimo e todos os casos que eu já peguei de abdômen agudo isquêmico, o paciente realmente faleceu mesmo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Então, uma das principais características vai ser a dor abdominal desproporcional ao exame físico, tá? Vai ser uma dor totalmente desproporcional ao exame físico. O exame físico não vai me acrescentar muita coisa. Às vezes o exame físico não tem alteração nenhuma de peristalse, de nada, e o paciente sentindo muita dor, tá? A apresentação, ela vai depender da localização, comprometimento do órgão, ou seja, a extensão dessa falta de vascularização, né, a extensão da isquemia, e o acometimento justamente vascular. Então, a gente pode diferenciar de isquemia mesentérica aguda, isquemia mesentérica crônica e isquemia colônica, né, que é a colite isquêmica. Desses 4, a gente vai falar principalmente da isquemia mesentérica aguda, porque o nosso tema é abdômen agudo, tá? Então, a gente sempre tem que descartar os fatores de risco. Quais são eles? Idade avançada, cardiopatia, eventos tromboembólicos, tá? Doença vascular, fibrilação atrial, doenças valvares de pacientes que já usam prótese, estado de hipercoagulabilidade, tá bom? Tudo isso favorece abdômen agudo isquêmico. Então, ela não é frequente, mas a mortalidade é muito alta, tá? Isso que vocês têm em média.
devido ao diagnóstico e conduta realizados de forma tardia. Então, como o exame físico é muito pobre, às vezes passa batido, até que chega um momento que o paciente já está muito grave, e assim, vocês vão ver que até o diagnóstico por exame de imagem é difícil, porque se no seu hospital não tem esse exame de imagem, realmente fica muito difícil de você dar o diagnóstico, entendeu? Às vezes você põe o paciente em sala sem ter essa certeza de que realmente é isquemia mesentérica. E aí, quando você abre a barriga, todas as alças já estão isquêmicas. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma urgência que eu peguei era uma paciente que pós-operatório já de ressecção de tumor, só que ela tinha um adenocarcinoma de cólon direito muito grande. A gente teve que fazer uma colectomia estendida. E aí ela evoluiu na enfermaria com taquipneia, dispneia, desaturando. A gente até interrogou um TEP para ela. Só que assim, ela começou a ter aumento de PCR, lactato, começou a ficar acidótica. E ela tinha uma dor abdominal que a gente não conseguia achar um foco, o abdômen não estava distendido nem nada. E a gente não tinha angiotensina no dia, estava quebrado o aparelho. Então a gente colocou essa mulher em sala, e realmente colocou em sala, abriu, fez uma lapa, na hora que fez a lapa, tudo isquemiado, sério, intestino inteiro, isquemia mesentérica assim, total, pegou o intestino como um todo, o delgado inteiro. A gente fechou, infelizmente fechamos, ela voltou para o CTI, a gente comunicou à família, em torno de 24 horas após a abordagem, ela faleceu. Então, assim, é uma patologia muito grave e que a evolução é muito rápida, tá? A fisiopatologia é justamente essa redução do fluxo sanguíneo. Então, vai acometer os vasos mesentéricos principais, a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior e principalmente aqueles segmentos que saem da aorta abdominal, tá? A extensão e a gravidade do episódio também vai ser dependente da duração e da intensidade do fenômeno isquêmico. Com certeza a dela pegou a mesentérica superior de uma forma assim que ela evoluiu muito rápido. Em 24 horas de pós-operatório, ela já estava com essa queixa e quando a gente colocou em sala, realmente era isquemia mesentérica mesmo, não teve o que fazer. Quando é assim, gente, realmente, não tem o que fazer, porque o tratamento disso aqui é você ressecar o segmento acometido. Agora, como é que eu vou tirar todo o intestino da mulher? Ela já estava sem o cólon direito. Não tem como, entendeu? Então, realmente, a gente teve que abrir e fechar. Foi bem triste, assim, esse episódio. Então, como eu falei, a isquemia mesentérica aguda. Qual que é o fator preditivo maior dela? É justamente os eventos tromboembólicos, né? Então, se pega troncocelíaco, mesentérica superior ou inferior, acabou, gente. É infarto, necrose da alça intestinal inteira, tá? Então, ela representa uma das condições mais devastadoras dos pacientes que já são graves, principalmente os idosos, tá? Ela pode atingir tanto o delgado quanto o grosso. Pode ser segmental ou difusa, que foi o caso da minha paciente. O dela foi o pior de todos, que foi o transmural. Pegou todo o segmento da alça, tá? Responde por cerca de 1%, olha isso, 1% dos casos de abdômen agudo, e mesmo assim, ainda tem 1% e acontece essa porcaria. Com índice de mortalidade pode chegar até 90%. Então, tem as diferentes manifestações, né? Vai depender também do grau de complexidade e mortalidade elevada da própria lesão isquêmica. Se for algo segmentar, você consegue tirar o segmento, depois você faz uma anastomose terminal e o paciente sobrevive. Agora, se for difusa, pegar o intestino como um todo, não tem o que fazer. Então, as oclusões da mesentérica superior são as mais comuns, tá? Em torno de 60% a 70%. Frequentemente é resultado, como eu falei, de evento tromboembólico, o tromboembolismo. A trombose venosa já é um índice bem menor, 5 a 10%, e as condições não oclusivas, aproximadamente 20 a 30% dos casos, tá? A principal é tromboembolismo. Etiologia. Várias condições podem causar. Então, por exemplo, fibrilação atrial, doença aterosclerótica, diabetes, amiloidose, vasculite. Em pacientes jovens, cai em prova também. Microangiopatia trombótica, tá? Mais comum. Na criança, tem a tal da displasia fibromuscular, que é o principal caso para infarto mesentérico. Se bem que eu nunca peguei isso em criança, só foi em idoso mesmo. As oclusões venosas. Pode ser primária, secundária, proximal ou distal. Se for distal, é pior, porque aí já cometeu a alça como um todo, tá? Pode ser causado neoplasia, no caso da minha paciente, ela fez um estado de hipercoagulabilidade devido à síndrome paraneoplásica dela, tá? Doença inflamatória, policitemia, anemia falciforme, carcinomatose, tá?
E a trombose distal, foi o caso dela, por isso que ela evoluiu com piora clínica, é comum nos estados de hipercoagulabilidade, que foi o que ela teve. Então, provoca infarto transmural. E enquanto a trombose proximal, o quadro mais ameno, devido à circulação colateral. Por isso que a gente consegue, às vezes, salvar a alça. A gente tira só um segmento ali, faz uma anastomose e a pessoa sobrevive, assim, normalmente, tá? Como é que é a dor, gente? A dor é intensa, vai ter vômito, alteração na coloração das fezes, pode estar presente ou não, mas distensão abdominal com certeza tem, tá? A ausculta não vai me acrescentar em nada, porque ela pode estar normal, pode estar aumentada, pode estar diminuída, pode estar abolida, tá bom? Porque vai depender da porção da alça que vai acometer, se for proximal ou se for distal, tá? O toque retal, sempre fazer, tá bom, gente? Abdômen agudo, sempre faz, independente da síndrome, principalmente no obstrutivo, tá? Então, ele pode ajudar quando, por exemplo, detecta a presença de fezes com aspecto de geleia, de amora, ou então quando já é indicativo de necrose da mucosa intestinal, justamente porque está sangrando, tá? Dosar lactato, pelo amor de Deus, às vezes a única coisa que vai te guiar para isso é o lactato, porque a paciente começa a ficar séptica, vai entrar a acidose metabólica, tá? Então, coleta uma gaso do paciente, se você vê que ele está evoluindo com piora, está atendendo a hipotensão, está referindo essa dor que você não consegue descrever pelo exame físico, dose lactato e o PCR, com certeza vai estar alterado, tá bom? E o padrão ouro, infelizmente, é angio-TC. Só que para ter angio-TC tem que ter o quê? Radiologista no hospital. No dia não tinha, e no dia do meu plantão era um domingo, eu acho, não tinha, e a tomografia também estava em manutenção, então realmente não tinha o que fazer. O tratamento, como eu disse, é a ressecção do segmento comprometido, e o índice de mortalidade por isquemia é muito alto, né? Só para vocês, olha como é alto, só para vocês terem noção, antes da instalação da necrose já é de 90%. Quando já tem necrose, é tipo assim, 100%. Não tem como, gente. Infelizmente, você abre e fecha. É isso. Foi isso que a gente fez. Só para vocês verem aqui, olha só. Isso é uma angio-TC, tá? Olha aqui. Esse é o fígado. Prazer fígado. Olha aqui, gente. Já não tem circulação nenhuma, né? Pegou porta, pegou tudo. Aí aqui, ó, a gente já consegue ver, ó, isquemia difusa de alças aqui já tem gás na parede. E isso daqui seria maravilhoso se a gente descobrisse muito precoce e, claro, se tivesse no hospital, que é justamente abordagem endovascular, tá? Isso aqui é quando o paciente está estável. E assim, pega um segmentinho de alça, assim, que consegue fazer isso aqui para dar certo. A maioria das... Eu nunca vi isso aqui, tá? Porque o paciente, quando tem isquemia mesentérica aguda, assim, tá muito grave, muito instável, não consegue passar por esse tipo de procedimento, tá bom? Isso aqui é quando você já tem um paciente, por exemplo, com fibrilação atrial, um paciente que já é crônico. Isso aqui é mais para isquemia mesentérica crônica. A crônica você consegue tratar assim. Agora, a aguda, você reza pelo paciente e, infelizmente, é isso, tá? Porque é muito grave. Agora o último, graças a Deus, está acabando a aula. Abdômen agudo hemorrágico. Gente, esse aqui a gente vê no trauma direto, né? É muito... Tanto é que o principal tópico que eu coloquei aqui, trauma. Então, é justamente a clínica do choque hipovolêmico. As causas são inúmeras, né? Mas principalmente trauma abdominal, ruptura de aneurisma de aorta abdominal, neoplasia, pode ter processo inflamatório, erosivo. Igual eu falei, por exemplo, o abdômen agudo perfurativo pode evoluir para um abdômen agudo hemorrágico, com certeza, tá? Pode ter afecção ginecológica em mulher, muito comum. Rotura de cisto ovariano, tá? E gravidez ectópica rota. Essas são as primeiras que você tem que descartar nas mulheres, tá bom? E assim, o abdômen agudo hemorrágico vocês já sabem, né? Tem que fazer reposição volêmica e colocar o paciente em sala. Isso aqui é igual a LAPA, tá? Laparotomia exploradora. Então, eu fiz aqui um esqueminha, só para vocês terem noção. Ó, quadro clínico, abdômen agudo hemorrágico. Hipovolemia, irritação peritoneal, dor abdominal. Se tem hipovolemia, vai ter o quê? A clínica, né, de hipovolemia. Sudorese, palidez, taquicardia, taquipneia, que é a clínica do choque hipovolêmico, tá bom? Pulso filiforme, tá? Fino e filiforme. E o tempo de enchimento capilar vai estar aumentado. Causas mais prevalentes, de longe, gravidez tubária rota nas mulheres, né? Cisto de ovário roto. Ruptura espontânea de baço e fígado é menos frequente, tá? Mas pode ter também. Aneurisma de aorta abdominal roto. Os aneurismas grandes, se eles romperem, também dá um abdômen agudo hemorrágico bem difícil de manejar.
Então, idade avançada, paciente obeso, dislipidêmico, tá? Diabético, hipertenso, depõe a favor de aneurisma de aorta abdominal roto, tá? Propedêutica, você vai pedir exame de imagem da cavidade abdominal para ver se tem líquido livre. E aí que entra o lindinho que a gente usa, que é o FAST, tá? O FAST vai entrar aqui. Então, próxima aula a gente vai falar sobre casos clínicos de abdômen agudo e o uso do FAST na sala do trauma, tá? O FAST, gente, só para vocês conhecerem, não sei se vocês já viram na prática, esse é o FAST, tá? Essas são as janelas que a gente coloca para visualizar a presença de líquido livre. E eu queria que me falassem quais são esses espaços que tem 1, 2, 3 e 4, alguém sabe? Quais são as janelas do FAST, gente? Vamos lá. Oi. Saco pericástico. Boa. A 2 é o quê? Hépato renal. 3. Pleno renal. Exatamente. Muito bem. Quem foi que falou? Breno? Foi? Ah, sabia. É isso aí, galera. São essas as janelas, tá? Na nossa próxima aula eu vou falar um pouquinho melhor sobre o FAST. Eu só trouxe ele aqui para vocês saberem que, justamente para a gente descartar que tem líquido livre na cavidade do paciente instável no trauma, a gente usa o FAST, tá bom? É para isso que ele tá lá. E o IFAST é o FAST estendido, que a gente usa para o tórax também, tá? Só para vocês saberem. Vamos para as questões? Quem tá afim de resolver a questão? Acabou, tá, gente? Agora é só questão. Posso começar? Ó, essa daí é até da fundação, hein? Eu peguei essa questão da fundação. Quem quer cirurgia aí? Quem faz a prova são os preceptores, tá? Posso ler? Sim? Não? Beleza, gente. Ó, paciente 84 anos, deu entrada na UPA, queixa de dor abdominal difusa, incólica e vômitos com evolução de 48 horas. Há 24 horas com parada da eliminação de fezes e flatos. Solicitaram raio-x de abdômen em pé e deitado. Demonstrou difusa distensão de delgado de todo o cólon. Com base apenas nesses dados, como diferenciar uma obstrução mecânica de um ilho metabólico? E aí? Letra A, verificar se a massa 6 móvel. Letra B, realizar toque retal. Letra C, avaliar se o sinal de Joubert é positivo. Letra D, realizar tonometria do suco gástrico. Vocês marcariam o quê? Vocês estão em dúvida em quê? Ilho metabólico é a mesma coisa que ilho paralítico? É sim. Olha só, ele quer saber como eu consigo diferenciar uma obstrução mecânica de um ilho paralítico. Vocês lembram que eu falei que a obstrução mecânica tem total e parcial? O ilho paralítico, ele não é uma obstrução total. Como que eu consigo diferenciar uma obstrução mecânica de uma obstrução total de uma obstrução parcial? Dentro dessas opções. Calma, Bela, deixa eu explicar um pouquinho. Para chutar, eu acho que também A. Por que vocês chutariam A, gente? Eu não sei. Massa 6 móvel, eu acho que não. Massa 6 móvel é para ascite, tá? Não tem nada a ver. Vamos começar descartando, ó. Verificar se a massa 6 móvel. Massa 6 móvel é para ascite. No caso, não tem relato de ascite nenhum, não é isso. Avaliar se o sinal de Joubert é positivo. Sinal de Joubert é de abdômen agudo perfurativo. Ela tem essa clínica? Não. Então, não é A nem C. Realizar tonometria do suco gástrico. Ela tem relato de doença ulcerosa péptica? Não. Então, é qual, gente? Toque retal, tá? Por quê? Porque na obstrução mecânica, a ampola vai estar vazia, gente. Por isso. E no ilho metabólico, a ampola não vai estar vazia. Você pode ter fezes ou até sangue, tá? É só por causa disso. Lembra que eu falei que sempre tem que fazer o toque retal? O toque retal sempre tem que estar na propedêutica da rotina de abdômen agudo. Principalmente de abdômen agudo obstrutivo, tá?
Vamos para a próxima. Paciente do sexo masculino, 43 anos, apresenta desconforto abdominal na região epigástrica e ocasionalmente cólicas abdominais difusas e intensas. Evolui com vômitos incoercíveis, chegando a apresentar vômitos fecaloides. Os exames revelam elevação de amilase e leucocitose. O paciente realiza exames radiológicos que confirmam um diagnóstico de obstrução completa de intestino delgado. Após a adequada estabilização do paciente, o tratamento definitivo indicado para esse paciente é cirurgia, sonda nasogástrica, sonda retal, dieta zero prolongada, dieta parenteral. O que vocês acham? Eu acho que seria cirurgia. Quem foi que falou? Pedro. Pedro? Alguém acha algo diferente do Pedro? Dá um pouquinho com mais atenção aí. O que vocês acham? É cirurgia, tá, gente? Porque é uma obstrução completa, tá? Obstrução completa é critério para abordagem cirúrgica, tá bom? Se fosse parcial, dava para fazer um manejo conservador, tratamento clínico. Mas como é obstrução completa, tem que abrir a barriga, tá? Laparotomia. É a letra A, tá certo. Ó, esse aqui eu quero ver quem prestou atenção nos critérios da pancreatite. Só vai acertar quem prestou, hein? Não faz parte dos critérios de Hansen para a determinação da gravidade da pancreatite aguda. Letra A, idade acima de 55 anos. Letra B, leuco acima de 16.000. Letra C, bilirrubina acima de 2. Letra D, glicose acima de 200. E aí? Acho que é o da bilirrubina. Alguém acha diferente? É o da bilirrubina, acertou. É isso mesmo. Agora a segunda. Qual destes não é um critério de gravidade em um paciente com pancreatite na admissão? Letra A, hiperglicemia. Letra B, aumento de desidrogenase lática. Letra C, leucocitose. Letra D, aumento de TGO. Letra E, hipocalcemia. Qual que não é, gente? Glicemia, tô chutando. Não, hiperglicemia é sim, porque glicose acima de 200, lembra? Ele quer saber qual é o que não é feito na admissão. Ah, é verdade. De todo. Não, também é. HDL acima de 250 é avaliado na admissão também. Ó, hiperglicemia é, aumento de desidrogenase lática é. Só sobrou 3, e aí? Quem chuta diferente? Eu acho que é a hipocalcemia, porque eu lembro, o cálcio é só depois de 48 horas, eu acho. Arrasou, Laís, exatamente, isso mesmo. Hipocalcemia é, gente, cálcio inferior a 8, mas é só depois de 48 horas, tá? Não é feito na admissão. Lembrando, a admissão é idade, leucocitose, dosagem de TGO, dosagem de DHL e dosagem de glicemia, tá? São esses 5, tá bom? Tá vendo como cai em prova? Então, ó, letra C, letra E. Essa aqui agora, ó. Paciente de 36 anos, queixa de dor em andar superior do abdômen. Inapetência e vômitos há 2 dias. Refere internação em outro serviço por 10 dias com diagnóstico de pancreatite aguda, tendo sido tratado clinicamente e recebido alta há 20 dias. Ou seja, ele teve pancreatite e recebeu alta há 20 dias. No momento, apresenta-se desidratada e quitérica, afebril, hemodinamicamente normal, com abdômen globoso e flácido, mas doloroso a palpação em andar superior, MUF negativo, tá? Apresenta ainda amilase de 1.100, leuco de 12.000, PCR de 8, bilirrubina total de 1,5, as custas de direta. Ultrassom de vesícula biliar de paredes finas, com múltiplos cálculos, sem dilatação de vias biliares e pâncreas de difícil caracterização. Pelo relato de internação anterior recente, o plantonista pediu uma TC, que mostrou pâncreas com características de surto agudo de pancreatite Baltazar C. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Letra A. Está indicada a colecistectomia de imediato para controlar o surto agudo de pancreatite?
Letra B. Está indicado o tratamento clínico e após a resolução da pancreatite, a colecistectomia na mesma internação? Letra C. Está indicada a colangiografia endoscópica com papilotomia de imediato. Essa aqui é CPRE, tá? Pois a presença de icterícia nesse momento indica que existe cálculo impactado na papila. Letra D. Está indicada a drenagem percutânea, pois a paciente apresenta pancreatite aguda Baltazar C. Letra E. Está indicada a laparotomia exploradora de imediato, por se tratar de recorrência do surto de pancreatite, mas agora na forma grave da doença. E aí, galera? Essa daqui eu vou deixar um tempinho maior para vocês. É um paciente que tem 36 anos, tem pancreatite aguda, fez um ultrassom, tá ictérico. No ultrassom, ele tem cálculo na vesícula, mas a vesícula tá de parede fina, ou seja, ele tem pancreatite e colelitíase, ele não tem colecistite. Olha o exame físico do paciente. Hemodinamicamente normal, abdômen flácido, tá dolorosa a palpação superficial, MUF negativo. E tá ictérica. Alguém tem algum chute? Pode falar. Eu não sei nem o que eu excluo, Bela. Gente, essa aí tá um nível um pouquinho mais difícil. Tá, vou dar uma ajudada, Paciente jovem, né? Tem pancreatite aguda. Tem ultrassom que mostra que ela tem cálculo na vesícula, mas ela não tem colecistite. Ela tá estável hemodinamicamente, ou seja, ela não tá com clínica de sepse. O abdômen tá flácido. Vocês acham que essa mulher tem uma pancreatite leve ou uma pancreatite grave? Por essa própria descrição que eu dei. Ela tem uma pancreatite leve, tá, gente? Baltazar C é pancreatite leve. É quando tem uma coleção, mas essa coleção ainda tá localizada apenas no parênquima pancreático, tá? Então, de cara, eu não tenho por que fazer laparotomia exploradora nessa mulher. Não preciso drenar percutaneamente, porque ela tem condição clínica de passar por cirurgia. Não tem indicação de eu fazer uma CPRE de forma imediata para ela. E eu não vou fazer a colecistectomia de imediato para controlar o surto de pancreatite. Eu vou tratar essa mulher clinicamente, vou resolver o quadro de pancreatite. Quando a pancreatite estiver estabilizada, aí sim eu vou fazer a colecistectomia na mesma internação, tá? É a letra B, gente. Eu sei que essa questão foi um pouquinho mais difícil, mas é justamente isso, Quando eu tenho pancreatite aguda, litiásica, por litíase biliar, eu tenho que fazer a colecistectomia na mesma internação. Mas para isso, eu esfrio o processo inflamatório da pancreatite, tá? Eu deixo essa paciente, faço o manejo clínico dela e quando ela estiver apta a operar, a gente tira a vesícula. É isso, tá bom? Não tem nada de urgência aqui para fazer por ela, não. Não precisa abordar ela de forma urgente, porque ela tem uma pancreatite leve, tá? Mas eu vou ter que tirar a vesícula, até porque a causa da pancreatite dela é o cálculo da vesícula, tá bom? Essa. Nas curtinhas, vocês gostam de questão curta. Na pancreatite aguda grave, a redução de complicações infecciosas está associada com... Essa aqui é a grave, tá? Letra A, dieta oral zero e nutrição parenteral após reversão de insuficiência multiorgânica. Tipo assim, após reversão de sepse. Letra B, nutrição parenteral precoce. Letra C, nutrição enteral precoce. Letra D, dieta oral zero e nutrição enteral após reversão de insuficiência multiorgânica, que é sepse. O que você acha que é mais benéfico para o paciente na pancreatite aguda grave dessas? Você acha que é mais benéfico deixar o paciente em zero ou passar dieta para o paciente? Não sei se vocês vão lembrar, mas eu cheguei a comentar de atrofia da mucosa, lembra? Que eu comentei que na pancreatite aguda grave existe uma forma da gente não deixar o paciente ter atrofia da mucosa pancreática. Qual que era a forma? É só vocês pensarem assim, vocês acham que o que é melhor para o paciente nesse tipo de caso? Eu introduzir a dieta ou eu não introduzir a dieta? O que vocês acham que está associado ao melhor pós-operatório?
A gente manter o jejum, odds eterno ou começar uma dieta para o paciente? Acho que começar. Ó, o Vitor falou exatamente, introduzir a dieta para não atrofiar a mucosa. Exatamente, foi isso que eu falei. Qual é a dieta que a gente usa? É a NPT ou é a enteral para isso? É a enteral, tá, gente? A NPT é só... Lembra que eu falei que a NPT a gente só associa quando o paciente não consegue suprir a demanda metabólica? Então, a gente deixa ele com enteral e NPT. É a enteral que ajuda. Então, a resposta é nutrição enteral precoce, tá? Letra C, tá bom, gente? Paciente com pancreatite aguda grave, o quanto antes você conseguir introduzir enteral para ele, melhor ainda, porque evita de ter atrofia da mucosa pancreática, tá? É por causa disso. Ó, paciente interna por pancreatite aguda sem causa definida. Sobre a condição, é correto afirmar. No caso de pancreatite necrotizante, está indicado o uso de antibiótico profilático? Uma TC com contraste dinâmico, realizada em 24 horas do início da dor, fornece informações valiosas sobre a gravidade e o prognóstico da pancreatite aguda. Pacientes com elevações persistentes da amilase e lipase devem permanecer em dieta zero, ainda que já estejam com apetite. Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, CPRE, está indicada de forma urgente 24 horas quando houver pancreatite aguda biliar com colangite ou insuficiência orgânica, sepsis, tá? Os índices de gravidade, como a PASH-2 e score de Hansen, são úteis, possuindo alto valor preditivo positivo e negativo para o diagnóstico e prognóstico de pancreatite aguda grave. E aí? Da Unirio essa. A, B, C ou D. Ou é? O que vocês acham, galera? Vamos começar Eu, particularmente, não a excluir consigo o que vocês opinar. acham. Ó, vamos começar a excluir as que vocês acham que não é, tá? Lembra que eu falei que a TC tem que ser feita quando? A partir de quantas horas a TC? 48 a 72 horas. Ó, aqui tá realizada em 24 horas do início da dor. Já não é essa, né? A gente já exclui essa. Aí ele tá me falando que se o meu paciente continuar com a amilase e lipase alta, deve permanecer em zero, ainda que ele já tenha apetite preservado. Eu falei isso? Não, né? Não falei isso. Eu falei que quando o paciente já tivesse apetite preservado, era critério para a gente progredir a dieta. Até porque a amilase e lipase, elas podem continuar muito altas até por 3 dias depois do início da pancreatite. Então, também não é esse. Nos casos de pancreatite necrotizante, está indicado o uso de antibiótico profilático. Gente, na pancreatite, diferente da colecistite, a gente não usa antibiótico, tá? A gente só vai usar antibiótico. Isso é o maior erro que tem e é o que mais cai em prova e muita gente erra por causa disso. Pancreatite não se usa antibiótico. A gente deixa o paciente em dieta zero, faz hidratação e analgesia. Antibiótico não. A única forma que eu vou fazer antibiótico em caso de pancreatite é quando a necrose está infectada. Se tiver pancreatite necrotizante infectada, aí a gente faz antibiótico, tá? Então, a letra A está errada também. Eu já descartei A C, a B. Sobrou a letra D e a letra E. A PASH-2 e o score de Hansen, eles são muito úteis, sim. Eles também têm elevado valor preditivo positivo e negativo, mas para prognóstico e estadiamento, não para diagnóstico. A gente não usa eles para diagnóstico. Lembra que eu falei diagnóstico de pancreatite? 2 critérios. Tem que ter a clínica da pancreatite com dor no andar superior. Aí tem que ter ou um achado de imagem, tomográfico, qualquer que seja, ou então aumento de amilase e lipase pelo menos 3 vezes o limite superior, tá? É isso. Isso é diagnóstico. A parte 2 de Hansen é estadiamento e prognóstico. Então, tá errada também. A letra D, que era a letra correta. CPRE está indicada sim quando eu preciso drenar. Então, quando o paciente está com colangite,
sabe aquela colangite evoluindo com pêntade de Reynolds, que é justamente essa colangite complicada, você tem que fazer drenagem imediata, ou seja, de forma urgente nas primeiras 24 horas com o CPRE, tá? Então é a letra D, que é a resposta certa, tá bom? Agora as questões vão ficar um pouquinho mais fáceis, tá? Essa aqui vocês sabem, que é de vesícula. A vesícula é mais fácil que pâncreas. Então vamos lá, ó. Mulher, 65 anos, assintomática, fez ultrassom de rotina, no qual foram visualizados cálculos na vesícula biliar. Em relação a este caso, são apresentadas as assertivas abaixo. Se os cálculos forem maiores que 3 centímetros, a indicação de tratamento cirúrgico pelo risco aumentado de complicações. Se houver calcificação da parede da vesícula biliar, deve-se realizar colecistectomia pelo risco de surgimento de neoplasia. Com o advento das técnicas minimamente invasivas, sempre se indica a remoção cirúrgica da vesícula biliar na presença de cálculos. Qual é a alternativa correta? Apenas 1, 2, 3, 1 e 2, 1, 2 e 3. O que vocês acham? Lembrando que ela não tem sintoma, tá? Ela só tem cálculo na vesícula, mas ela não tem sintoma nenhum. Só 2? Você acha que é só 2? Alguém concorda? Alguém discorda? Talvez 1 e 2. Então temos talvez 2, talvez 1 e 2. Alguém mais? Mais 5 segundos. Gente, é 1 e 2, tá? Olha, existem critérios para a gente fazer a colecistectomia em paciente assintomático. Quais são eles? Vesícula com cálculo grande. A partir de 2,5 a 3 centímetros, a gente indica que é o caso dela. Então, sim, a primeira está correta, tá? Vesícula em porcelana, aquela vesícula calcificada,